Aí, muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula secreta de posicionamento digital para profissionais de saúde. Aqui, pelo jeito, todo mundo é profissional de saúde. Vejo aqui alguns rostos conhecidos, alguns alunos, alguns ex-alunos, gente nova também que eu nunca vi antes. Sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo a você também que está assistindo a gravação. E a gente vai mandar bala aqui nessa noite de aula secreta num assunto que é meio que um tabu para muita gente, né? Tem muita gente que tem medo de se posicionar. Eu ouço muito isso. Thiago, eu tenho medo de me posicionar. Eu tenho medo de aparecer. Ah, eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Tenho medo do que o meu vizinho vai pensar de mim. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu não sei nem o que dizer. Eu travo na frente da câmera. Eu travo na frente do celular. Então são tabus que a gente tem por aí. É natural, esse medo é natural. Eu também tive lá atrás. E eu tenho uma facilidade de comunicação, porque antes de começar no digital, eu fui professor universitário durante um período, né? Então, para mim, foi mais fácil falar para a câmera, vir fazer live, vir dar aula aqui no digital, pegar o celular, gravar stories, gravar reels, enfim. Para mim é uma coisa que foi muito mais simples, mas tem gente que não tem essa facilidade. Mas, gente, nós não sabemos, a gente não nasceu sabendo absolutamente nada, muito menos no nosso trabalho, né? Todo mundo aqui é profissional, todo mundo aqui trabalha na sua área, muito possivelmente, se formou em alguma coisa, muito possivelmente, e hoje atua naquilo que estudou, né? Hoje desenvolve o seu papel e aprendeu a desenvolver o seu papel. Então a gente está aqui justamente para aprender, a gente está aqui justamente para tirar esse mito de que é difícil falar na frente das câmeras, é difícil eu me comunicar com as pessoas, eu travo na frente do celular. Então a gente vai desmistificar um pouquinho disso, porque basta treinar, basta você aprender a fazer isso. E o mais legal de tudo, o mais importante de tudo é que basta ser você mesmo. Nas redes sociais, basta ser você mesmo. A gente é intencional naquilo que a gente quer mostrar, a gente é intencional naquilo que a gente quer passar, mas a gente não cria personagens aqui de jeito nenhum. Tá? É proibido dentro da minha metodologia, dentro do que eu faço, criar personagem, como a gente vê muito por aí. Então, o mais legal de tudo isso é que você pode ser você mesmo. E é isso, justamente isso, que conecta com as pessoas. A sua verdade, a sua essência. É isso que conecta com as pessoas, é isso que faz com que os conteúdos de quem é natural, de quem fala com a própria verdade, com a própria personalidade, sejam conteúdos tão diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver no mercado, que é conteúdo robotizado, conteúdo lido, conteúdo que alguém escreveu para alguém falar, né? Alguém criou o conteúdo e outra pessoa foi lá e gravou, e você percebe quando a pessoa está lendo aquilo e não é natural, não é ela que escreveu aquilo. E isso fica algo artificial, a gente percebe isso, e você não conecta com isso, e você acaba não seguindo, você acaba não se mantendo próximo daquela pessoa. Então, primeira coisa que vocês precisam entender é naturalidade. Primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ser você mesmo, tem que trazer a tua personalidade, a tua essência, a tua identidade para dentro do seu perfil, seja lá no Instagram, seja no LinkedIn, seja no YouTube, seja lá onde você queira se comunicar com o seu público-alvo, tá? E para vocês entenderem um pouquinho disso, eu vou contar rapidamente aqui a minha história, porque eu gosto de contar histórias, eu gosto de contar a minha história, e isso faz parte, inclusive, contar histórias faz parte da metodologia X1. É um dos pilares mais fortes da metodologia X1, porque a gente se conecta com as histórias das pessoas. Contando a minha história, vocês aí vão entender alguns pontos que vocês vão dizer: caramba, tô passando por isso, ou caramba, eu não quero passar por isso. Então, a gente acaba se conectando com as pessoas, a gente acaba trazendo a nossa verdade, as pessoas acabam nos conhecendo um pouco mais, e é importante isso para vocês entenderem que eu não caí de paraquedas aqui, né? Ah, poxa, o cara tá ensinando sobre branding, tá ensinando sobre posicionamento digital. Como é que ele faz isso? Então não é do nada, né? A gente não caiu de paraquedas, eu não comecei ontem no digital, não comecei ontem a estudar e a ensinar sobre branding, vocês vão entender um pouquinho disso agora, beleza? Então a minha história profissional, ela começa lá em 2002, quando eu me formo em farmácia, com 20, 21 anos de idade, e começo a trabalhar como CLT dentro de uma farmácia. Então eu fui farmacêutico, CLT, trabalhava ali no meu horário das 6 da tarde até a meia-noite, fazia ali o meu trabalho,
Em paralelo, eu fazia uma pós-graduação em atenção farmacêutica na Universidade Federal do Paraná. Então, fazia a pós, desenvolvia ali aquele trabalho até que eu passei no mestrado. E aí no mestrado as aulas eram à noite e eu tive que mudar o meu turno na farmácia. Então eu comecei a trabalhar de madrugada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu passei no mestrado, eu recebi uma oferta de emprego para trabalhar como laboratorista na faculdade da qual eu fazia o mestrado. Então eu fui convidado a ser um dos laboratoristas, a mexer lá com os equipamentos, ajudar as pessoas a desenvolver as suas teses, os seus trabalhos, enfim. Trabalhava lá com cromatografia gasosa, trabalhava com N equipamentos lá nos laboratórios de química da faculdade. E então, para eu poder trabalhar no laboratório da faculdade, para ter esse acesso na faculdade, porque eu tinha um sonho muito grande de dar aula, e esse era o meu principal objetivo, eu trabalhava durante o dia, da 1 hora da tarde até as 19 horas, dentro do laboratório da faculdade. 19 horas eu saía, ia para a sala de aula, onde eu assistia a aula a noite inteira, saía da aula e ia trabalhar na farmácia. Ou seja, nada vem de graça nessa vida. Se você está passando por um momento de dificuldade, de muito trabalho, de que você não tem tempo para nada, é natural, faz parte do processo. Talvez você tenha que passar por isso nesse momento, para lá na frente você colher os frutos disso que você está plantando hoje, tá? Então eu entrava na farmácia às 11 horas da noite, 11 horas 11 horas ou meia-noite, não lembro agora, e saía às 7 horas da manhã. Entrava às 11 da noite, saía às 7 horas da manhã. Em Curitiba, farmácia aberta 24 horas. Quem mora no interior, às vezes as farmácias elas fazem plantões, né? Onde você vai lá e bate, né? Os caras tá dormindo dentro da farmácia, você vai lá e bate, o cara abre para você. Cidade pequena tem disso. Cidade grande não, a farmácia é aberta 24 horas e eu trabalhava em frente a um terminal de ônibus lá em Curitiba, para quem conhece Curitiba, em frente ao terminal do Auer, extremamente movimentado. Então era a noite inteira de muito movimento. Eu saía daquela faculdade, daquela farmácia, chegava em casa por volta de 8 da manhã, 8:30 da manhã. Era o horário que eu ia tomar um banho e dormir. Dormia até 11:30 da manhã, meio-dia. E aí eu corria para a faculdade para poder pegar o almoço, para economizar, para poder pegar o almoço lá dentro da faculdade junto com os colaboradores. E aí passava o dia de novo, e essa foi a minha rotina durante 2 anos, no período que eu fiz o mestrado. Terminando o mestrado, eu comecei a dar aulas. Já fui convidado para dar aulas lá na própria universidade, Universidade Positiva, em Curitiba. E pouco tempo depois eu recebi um convite para voltar para minha terra natal, para dar aulas na faculdade de farmácia que abriu lá na minha cidade. Então abriu uma faculdade lá, aqui na minha cidade onde eu estou hoje, né? Na época eu estava em Curitiba. E surgiu essa proposta, essa ideia em 2007, então, para eu virar efetivamente professor universitário. Eu aceitei a proposta, voltei para o interior, comecei a trabalhar dentro dessa faculdade e chegou um momento que a minha agenda, entre aspas, lotou, né? Então, quem trabalha com agenda, quem tem consultório, quem tem clínica, às vezes acha que é legal lotar a agenda. Puxa, eu quero lotar minha agenda. Lotar a agenda é um perigo, porque você não tem mais para onde crescer, a não ser que você aumente o preço do teu serviço. Só que aumentar o preço do seu serviço também tem um preço, porque daqui a pouco você não consegue mais aumentar, você vai chegar num teto. Então, você tem que começar a pensar em outras formas de crescer mais na vida, de ganhar mais dinheiro, de ir em busca de seus sonhos. Então, lá em 2012, mais ou menos, 2010, 2012, eu comecei a dar aula na faculdade com 24 anos, lá com 27, 28 anos. Eu estava no topo da carreira dentro da faculdade, eu era coordenador de estágio, o próximo passo era ser coordenador de curso, que não mudaria muito a questão do salário, mas o fato é que eu tinha 40 horas fechada com a faculdade. Dessas 40 horas eu não tinha mais espaço na minha agenda para trabalhar, não tinha mais para onde crescer. Então eu resolvi empreender, resolvi abrir meu negócio, e aí eu abri a minha farmácia, né? Abri a minha farmácia, resolvi trabalhar por conta, afinal de contas, poxa, eu sou formado em farmácia, eu sou farmacêutico, a coisa mais fácil do mundo deve ser ter uma farmácia. Mas o fato é que eu não entendia nada de gestão, eu não entendia nada de negócios, eu não entendia nada de marketing e eu não sabia vender, mas eu era muito bom atendendo. Cidade pequena, farmácia aberta, as coisas até iam bem, até que as grandes redes resolveram diminuir o ponto de corte. O que que é isso? Lá antigamente, as grandes redes elas estavam posicionadas em cidades acima de 120 mil habitantes. E o fato de eu ter aberto a farmácia na minha cidade foi justamente pensando nisso, fugir da concorrência da briga com as grandes redes. De repente, baixou para 100 mil habitantes o ponto de corte. De repente, as grandes redes estavam entrando em cidades com 80 mil habitantes.
De repente, 50 mil habitantes. E quando eu vejo, as grandes redes estavam invadindo. Chegou 4 de uma vez só na minha cidade. Foi aquela bagunça nas farmácias daqui. Porque a grande maioria eram farmácias de donos farmacêuticos, residentes na cidade, pessoas muito conhecidas. Então a gente tinha uma política de não dar desconto naquela época, né? Não precisava dar desconto. As pessoas compravam nas nossas farmácias porque nos conheciam. Quando veio as grandes redes, farmácias de amigos meus acabaram quebrando, né? Eu quase fali, tive sérios problemas financeiros naquela época, seríssimos problemas financeiros naquela época. Então a minha farmácia entrou em declínio, né? E a partir de 2017, 2018, eu comecei a entender sobre modelos de negócio de farmácia, porque eu comecei a estudar sobre diferenciação. Então eu comecei a criar uma teoria que ninguém nunca me contou, eu nunca aprendi isso com ninguém. Eu criei uma teoria na minha cabeça que existem três tipos de farmácia. E isso vem se consolidando desde lá. Que existem três modelos de farmácia. E eu não estou falando de farmácia magistral, farmácia comercial, farmácia pública. Não, eu estou falando de grande rede, farmácia popular e farmácia e estabelecimento de saúde. Cada uma delas tem um tipo de posicionamento. É aqui eu comecei a entender sobre posicionamento. Cada uma delas tem um público-alvo diferente. Cada uma delas tem uma política de vendas diferente, uma política de trabalho diferente, baseada no seu posicionamento. A grande rede, que é um público A, B e C, que é um público de alta renda. Um público que vai lá e gaste um ticket altíssimo. Por isso ela oferece estacionamento, que é para um público que tem carro, ir lá comprar na farmácia. Por isso que ela oferece de tudo, por isso que ela não tem tanto desconto. Tem algumas coisas em promoção, é óbvio, sempre vai ter, mas é aquilo que a gente chama de alguns produtos curva A para chamar de chamarisco, mas a grande maioria dos produtos não tem desconto, não tem preços tão atrativos assim. Só que é aquela comodidade. Eu vou lá porque eu sei que eu vou encontrar. Eu vou lá para comprar uma coisinha, eu já compro 5, 6 coisas a mais que eu não preciso. E esse é o objetivo da grande rede, trabalhar com um mix de produtos muito grande. Então são farmácias que tem muita coisa dentro, né? Tem um estoque gigantesco lá dentro. Existe o outro modelo de farmácia que é a farmácia popular. A farmácia popular trabalha só com produtos curva A. Dificilmente você vai ver perfumaria, dificilmente você vai ver medicamentos tarjados que demoram muito para sair da prateleira. Então são produtos extremamente específicos e eles aceitam ter ruptura. O que é ter ruptura? É você chegar lá naquela farmácia com uma prescrição médica e não ter tudo o que a prescrição pede. Por quê? Porque eles entendem que lá tem produtos que ficariam muito tempo na prateleira. E a farmácia popular, como trabalha com um preço muito reduzido, uma margem de lucro muito reduzida, então ela tem que ter um volume de vendas muito grande. Os produtos têm que girar muito naquelas farmácias. Por isso que ela é tão barata. Ela depende de um alto volume de vendas. E o terceiro modelo de farmácia é aquele que eu estava atuando. Mas eu não estava fazendo o meu papel, né? Eu vejo esse tipo de farmácia como farmácia e estabelecimento de saúde, onde você atende o paciente, você vira aquele farmacêutico da família, meio que trazer as raízes, né, da profissão. Então, nesse período, eu implantei um consultório farmacêutico dentro da minha farmácia. Resolvi implantar um consultório farmacêutico na minha farmácia. Comecei a ligar para os meus clientes antigos que tinham saído da minha farmácia. Comecei a trabalhar com revisão de farmacoterapia, desenvolver os meus protocolos, né? E eu comecei então a entender posicionamento, comecei a entender diferenciação, entendi o diferencial que eu tinha para os meus concorrentes, entendi que eu não precisava concorrer diretamente com eles com as mesmas estratégias, eu não precisava ter um mix de R$ 1 milhão de estoque na minha farmácia porque ia vencer os produtos, né? Eu não precisava ter o preço tão competitivo quanto as farmácias populares, porque senão eu não teria lucro. Então eu entendi que o meu negócio era resolver problema de saúde. E essa foi a bandeira que eu levantei dentro da minha cidade. Esse foi o principal atrativo da minha farmácia, o consultório, que nós cuidamos da saúde das pessoas. Nós não vendemos medicamentos, nós cuidamos da saúde das pessoas. Então eu começo, a partir daquilo, ser contra-intuitivo. Uma das estratégias de branding que eu comecei a aprender a ser contra-intuitivo, do tipo, eu ia para as redes sociais ensinar as pessoas a não tomar medicamento. E as pessoas que entravam na minha farmácia, eu fazia revisão de farmacoterapia para tirar medicamentos da farmacoterapia delas. Então, pessoas que tomavam lá 5, 6, 7, 8, 10, 15 medicamentos de uma vez só, os famosos polimedicados, pessoas que tomam vários tipos de medicamento. O que eu fazia? Fazia uma revisão de farmacoterapia. Por quê? Essas pessoas quase que na sua totalidade, essas pessoas tomavam um medicamento que ou não é necessário, ou não é seguro, ou não é efetivo. Gente que toma anti-inflamatório de uso contínuo, gente que toma omeprazol de uso contínuo, gente que toma um monte de medicamento, às vezes até duplicado.
Então, eu comecei a entender que, tirando o medicamento das pessoas, elas teriam uma economia e essa economia ainda daria qualidade de vida. Então, as pessoas economizavam na minha farmácia não por conta do preço, mas porque eu tirava o medicamento e dava qualidade de vida. E essa notícia começou a se espalhar na cidade. Poxa, Tiago, você é maluco, era o que as pessoas falavam para mim. Tiago, você é maluco. Você tira medicamento das pessoas precisando vender medicamento. Óbvio, mas o meu pensamento estava no longo prazo, em ter esses clientes comigo para o resto da vida. E não vender uma vez só e ficar empurrando coisa para eles. Então, naquele momento, eu comecei a entender estratégias de diferenciação, estratégias de posicionamento, estratégias de brand. Então, posicionei minha farmácia como uma farmácia estabelecimento de saúde, me posicionei como farmacêutico, focado na saúde das pessoas, um farmacêutico clínico de consultório farmacêutico. Contratei uma pessoa, uma contadora, uma pessoa formada em contabilidade para cuidar dos números da minha farmácia, cuidar da gestão da minha farmácia, e eu fui me concentrar em fazer aquilo que eu era bom, que é o atendimento às pessoas. E isso fez com que minha farmácia voltasse a crescer, a gente dobrou o tamanho dela, dobrou o faturamento dela depois daquilo, enfim, que foi o grande diferencial. E eu comecei a entender as estratégias de redes sociais. E eu começava a vir para as redes sociais falando sobre esse meu trabalho, falando sobre o que eu desenvolvia no consultório farmacêutico de forma contraintuitiva. Se você pegar os meus vídeos, que é nesse mesmo perfil ainda, se você pegar os meus vídeos lá no Instagram e rodar, tiver a paciência de rodar 1000 conteúdos para trás, os primeiros conteúdos, eu parecia um robô falando com a câmera. Parecia um robô, mas era o que eu podia fazer naquela época. Mas em algum momento, para estar hoje aqui falando para você sobre brand, sobre posicionamento, com desenvoltura, com didática, eu tive que começar. Em algum momento eu tive que meter a cara, eu tive que receber as críticas, eu tive que absorver as críticas, eu tive que receber e absorver as gracinhas do tipo virou blogueirinho, e tá tudo bem, porque eu tinha um objetivo na minha vida e ninguém vai atrapalhar o meu objetivo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender o seguinte: não é o consultório farmacêutico que está atraindo pessoas para dentro da minha farmácia. Não é o consultório. É saber mostrar o que eu faço dentro do consultório. É saber levar para a rede social de forma intencional, com um posicionamento muito claro, com estratégias, o que eu faço dentro do consultório e poder mostrar isso para as pessoas e ser bem interpretado. E as pessoas terem a imagem que eu quisesse que elas tinham da minha farmácia e a minha imagem profissional. Então, isso mudou tudo, mudou o jogo para mim, mudou minha vida. Porque a partir daquilo surgiram muitas oportunidades de negócio, inclusive eu fui convidado para ser sócio de um software para consultório farmacêutico, que a pessoa queria implantar no meu consultório, queria desenvolver o software, queria que eu falasse sobre isso nas redes sociais. Então eu sou sócio da Evox até hoje, que é um software para consultório farmacêutico. Surgiram convites para dar treinamentos. Antes da pandemia, ainda lá em 2019, lá em 2018, eu comecei a dar treinamentos presenciais sobre consultório farmacêutico. Inclusive para a rede da qual eu fazia parte na época, né? Associativismo, a rede me convidou para treinar as 200 e tantas farmácias que faziam parte daquele associativismo aqui do sul do Brasil para ensinar as pessoas a desenvolver consultório farmacêutico. Ex-alunos meus da faculdade começaram a me pedir para que eu ensinasse, porque eu criei um consultório farmacêutico fora daquele conceito de faculdade, fora daquele conceito de protocolo, de método Dader. Eu criei um negócio dentro da farmácia. Então eu ensinava para as pessoas um modelo de negócio dentro da farmácia que podia dar muito dinheiro para a farmácia. E aí começou, né, espalhou a notícia pelo Brasil inteiro, muitos farmacêuticos começaram a me seguir, aquilo me deu um estalo. Eu falei, poxa, gente, eu posso vender isso para o Brasil inteiro. Eu posso vender isso para o Brasil inteiro. Então eu coloquei esses treinamentos disponíveis online. Por quê? Poxa, para eu sair daqui e ir lá para o Piauí, por exemplo, dar um treinamento para uma farmácia, para uma rede de farmácias, o custo disso era muito alto. Honorário caro, eu não cobro barato, porque eu sei eu sei o quanto eu sei, e eu sei que o que eu entrego dá resultado. Então eu não cobro barato. Tinha o custo de deslocamento, tem o custo da hospedagem, tem o custo de alimentação, então isso ia encarecer demais para as farmácias me levarem. Então eu tive a ideia de colocar isso no digital lá atrás. Então eu tive que mostrar a cara para o Brasil inteiro. Comecei a dar treinamentos online, mentorias online, até que surge, nesse período, convite do Conselho Federal de Farmácia para que eu me tornasse palestrante oficial do Conselho Federal de Farmácia. Até hoje eu faço esse trabalho, até hoje eu me desloco para locais pelo Conselho Federal de Farmácia para dar treinamentos, não mais
sobre consultório, hoje sobre branding e posicionamento para profissionais de saúde, né? Principalmente para farmacêuticos, nesse caso. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui sócio, fui chamado para ser sócio de uma cervejaria que existe até hoje, uma cervejaria de farmacêuticos, que é criada por farmacêuticos, e tem um farmacêutico que é o mestre cervejeiro. Fui convidado para ser sócio, sou sócio da Roots até hoje. Existe a Bioactive Encapsulados, que eu fui convidado para ser sócio também. É esse potinho aqui, tá? A gente vende produtos encapsulados, vitaminas, enfim. O que mais? O software, a Evolua Pharma. Eu sei que lá em 2017, 18, eu estava praticamente falido. 16, 17, 18, por aí, eu estava praticamente falido na farmácia. Em 2020, a Evolua Pharma, minha empresa de treinamentos, faturou 500 mil reais. Olha só, de quebrado para um faturamento de 500 mil reais ano, lucro líquido. Lucro líquido, 500 mil reais no ano. Em 2020. Em 2021, a gente alcançou 700 mil reais de faturamento de lucro líquido. Em 2022, eu comecei a investir em treinamento interno, em time, em mais treinamento sobre branding. Fui fazer uma pós-graduação em neuromarketing, estou terminando ela agora. Enfim, fui buscar cursos fora do Brasil, livros, mentorias, o que vocês imaginarem, para que eu me aperfeiçoasse em branding e posicionamento, porque eu comecei a notar um padrão nos meus alunos. Aquilo que eu já tinha notado em mim, eu comecei a notar nos meus alunos, que é o quê? Alunos que não eram tão bons assim tecnicamente, eles não eram os melhores tecnicamente, eles se destacavam muito mais do que os outros, aqueles que eram muito bons tecnicamente. Por quê? Porque eles levaram a sério o módulo, dentro do método CFL, que é o método consultório farmacêutico lucrativo, existia um módulo de branding. E eles levavam muito a sério aquele módulo 3, o módulo de branding e posicionamento, e começaram a criar conteúdo para as redes sociais, se posicionando de forma intencional. Essas pessoas são as pessoas que até hoje são as pessoas que têm mais sucesso dentro dos consultórios farmacêuticos. Por quê? Eles aprenderam a se posicionar, levaram isso a sério lá atrás. Hoje, a grande maioria deles faz parte da minha mentoria X1. Continuam se posicionando de forma estratégica nas redes sociais. E aqueles que eram muito, mas muito bons tecnicamente, mas não tinham essa desenvoltura ou não começaram a se posicionar e a mostrar o seu trabalho, essas pessoas não foram para frente. Elas continuam fazendo o mesmo trabalho que faziam lá atrás, continuam ganhando a mesma coisa, piso salarial, aquela coisa que o farmacêutico já conhece lá de trás. Então existe um padrão. E eu notei esse padrão nos meus alunos também. E aí eu falo uma frase que diz o seguinte: não adianta ser bom se as pessoas não souberem que você é bom. Não adianta você ser o melhor profissional da sua região, da sua cidade, do seu bairro, seja lá de onde for, se as pessoas não souberem que você existe. Se as pessoas não souberem que elas podem contar com o seu atendimento. E aí, você pode estar frustrado nesse momento, olhando para um monte de concorrente que é muito ruim tecnicamente, concorrentes que têm atendimento pior do que o seu, que têm negócios piores do que o seu, e esses concorrentes estão ganhando muito dinheiro, enquanto você está aí talvez patinando. Por que que isso está acontecendo? Porque esses concorrentes estão aparecendo mais do que você. Esses concorrentes estão se posicionando, estão mostrando para as pessoas o trabalho deles, estão mostrando que eles existem e que eles desenvolvem algum trabalho, que eles resolvem algum tipo de problema. E você está fazendo o quê? Será que você está mostrando seu trabalho? Você está dando a oportunidade para as pessoas te conhecerem? Você está dando a oportunidade para as pessoas saber no que é que você é bom? Você está dando a oportunidade para as pessoas buscarem você como solução para os problemas dela? Eu tenho certeza que você resolve o problema. Tenho certeza que se tem algum problema que você resolve muito melhor do que qualquer outra pessoa. Mas será que as pessoas estão sabendo disso? Será que você está mostrando isso para as pessoas? O fato é que, a partir de 2022, eu vendi a minha farmácia, me dediquei 100% aos treinamentos, às mentorias, às consultorias, às outras empresas, porque agora eu tenho uma meta de ter empresas que não dependam de mim. Por isso que eu sou sócio de outras 7 empresas. Enquanto eu tenho essa empresa aqui de treinamentos, cursos e palestras, eu digo que é por esporte, né? Eu brinco com a minha esposa, agora eu vou me divertir. Eu me divirto fazendo isso aqui. Eu amo dar aula, eu me formei para dar aula, eu queria muito dar aula. E hoje eu uno aula com empreendedorismo. Eu consigo dar aula e ganhar dinheiro com isso. Então, eu me divirto fazendo o que eu tô fazendo. Eu venho aqui dar aula gratuita para vocês porque eu me divirto fazendo o que eu tô fazendo.
Isso aqui enche o meu coração de alegria. Só que esse divertido, ele é altamente lucrativo. Por conta do meu posicionamento que iniciou lá em 2016, 17 e se intensificou de lá para cá, em 2023 essa empresa aqui de treinamentos e cursos faturou 1,2 milhões de reais. Mais de 100 mil reais faturados de lucro líquido por mês, por conta de um posicionamento digital, intencional, forte e cheio de estratégia. E são justamente essas estratégias que eu ensino para os meus alunos. Tiago, por que que você vendeu a farmácia? Um dos motivos de eu ter vendido a farmácia foi, cara, eu quero tocar esse negócio digital. Eu acredito, eu sei que eu posso e tem muita gente que eu posso ajudar. E por que que você deixou de falar de consultório farmacêutico? Por que que você parou de falar de consultório? Porque um ano após eu ter vendido a minha farmácia, eu comecei a pensar comigo mesmo: será que eu estou obsoleto no mercado de consultório farmacêutico? Porque o meu consultório, entre aspas, era o meu laboratório. Tudo que eu fazia lá que dava certo, eu ensinava. Tudo, absolutamente tudo que eu fazia que dava certo, eu ensinava. O que dava errado era teste e tá tudo bem. Um ano depois que eu vendi a farmácia, eu ainda vendia treinamentos e mentorias sobre consultório. Mas eu comecei a me questionar, porque eu tenho um dos princípios, um dos meus valores inegociáveis é a congruência. É fazer aquilo que eu falo. E eu não estava mais fazendo aquilo da qual eu falava, que era o consultório farmacêutico. Então eu não sabia se o meu método ele ainda estava sendo validado ou não. Era muito mais uma crença minha do que uma realidade. Porque a galera estava tendo lucro, a galera estava tendo muito resultado com a minha metodologia. Mas era uma crença minha, é um negócio que eu não gosto de falar aquilo que eu não pratico, aquilo que eu não vivo, aquilo que não é verdade para mim. Então, eu comecei a entender o seguinte: o que que eu tô fazendo? O que que eu posso ensinar a galera de verdade que eu tô fazendo? Cara, o que eu faço é posicionamento. O que que nos bastidores eu já trabalhava com alguns players da farmácia, Ana Sakashita, Eduardo Valério, enfim, uma galera aí da farmácia que vocês conhecem, que estão bem posicionados no digital, eu fazia a estratégia deles nos bastidores. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo hoje é isso. É fazendo estratégia de branding pra galera se posicionar melhor no Instagram. Então o que que eu vou fazer? Eu vou assumir isso. Poxa, Thiago, mas você é farmacêutico, com mestrado, você vai abrir mão da sua profissão? Muito pelo contrário. Eu estou ajudando a minha profissão. Eu estou dando voz a farmacêuticos e a outros profissionais de saúde. Eu estou ajudando a minha profissão, fazendo aquilo que nenhum outro profissional faz, que é ensinar branding e posicionamento para profissionais de saúde. Então, como é isso que eu faço? Como é isso que eu venho estudando nos últimos 5, 6 anos? Eu resolvi abrir as minhas primeiras mentorias de branding e de posicionamento digital. E isso fez com que também desse esse estouro de faturamento aqui. Em 2024, a gente tem uma meta de faturar 1,5 milhões e surgiu um convite, agora em 2024, na metade do ano, eu fui convidado a ser o CEO de uma holding de negócios farmacêuticos. O que que é uma holding? É um conglomerado de empresas. Nessa holding existem 3 sócios e existem 3 empresas. Uma empresa é uma consultoria de gestão para farmácias, outra empresa um software de gestão para farmácias e outra empresa é uma rede de farmácias de bandeira branca. O que é uma rede de bandeira branca? Aquela rede de farmácia que você não precisa usar a bandeira da farmácia, pode usar o teu nome, a tua fachada, as tuas cores, você vai participar de tudo, do clube de compra, você vai ter vantagem de acesso ao jurídico, você vai ter marketing, você vai ter um monte de coisas ali que uma rede te fornece, mas sem precisar usar o nome da rede, né? Sem precisar mudar toda a sua mobília, suas cores, sua identidade. Então, eu fui convidado a levar o meu software, a Evox, para dentro dessa holding e entrar como sócio sem investir nenhum centavo e ser o CEO, ser o cabeça dessa empresa. Por quê? São 3 sócios. Um deles é farmacêutico, mas não pode aparecer, porque ele é uma das pessoas que é diretor de um dos conselhos regionais de farmácia do Brasil. Ele é o diretor financeiro. Então, isso podia estar conflito de interesse, ele não pode aparecer. Os outros 2 não são da área da farmácia, são investidores. E como investidores, eles também tinham outros negócios, eles não podiam assumir esse negócio. Então, eles estavam em busca de uma pessoa que fosse o rosto dessa holding, que fosse para as reuniões, que fosse para os congressos representar, que fosse fazer reunião, tivesse acesso
ao meio farmacêutico, tivesse acesso aos laboratórios, às redes, a qualquer ponte que pudesse dar negócio para essa holding. E aí eu fui convidado a ser esse CEO. Eu fui convidado. Por que será que eles me convidaram? Será que o interesse dele era no meu software? Será que o interesse dessas pessoas era no meu software? Absolutamente não. Absolutamente não. O interesse dessas pessoas era na minha imagem, no meu posicionamento, na reputação que eu construí como profissional e a reputação que eu mostro nas redes sociais como profissional. Eles me encontraram pelas redes sociais. Eles me conheceram pelas redes sociais. Eles foram ver uma palestra minha antes de me convidar para entender como eu era. Eu fui convidado a passar alguns dias em São Paulo com eles, em uma série de reuniões, para que eles entendessem como eu era. Fato é que eu não aceitei o convite. Eu não quero mudar para São Paulo. Eu quero permanecer no interior do Paraná. Eu não quero para São Paulo. Não quero levar meus filhos para São Paulo. Eu quero permanecer no interior. Eu já vim de Curitiba para cá de forma intencional para voltar a morar no interior. E hoje eu tenho negócios que me possibilitam uma renda maravilhosa sem eu precisar ser o CEO de uma empresa gigantesca. Eu nunca tive essa pretensão. Não quero ter esse problema depois dos 40 anos de idade. Hoje eu tenho 40 anos de idade. Para a maioria das pessoas isso é uma loucura. A maioria das pessoas me chamou de maluco, mas para mim não faz sentido nesse momento, porque eu tenho outros projetos de vida, eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar na vida e eu já tenho um caminho trilhado para isso. E isso faz parte do posicionamento também. É você estar convicto daquilo que você quer, é saber aonde você quer chegar, saber qual que é o teu ponto A, onde você está agora, e qual que é o teu ponto B, aonde você vai chegar, que é o quê? A minha missão é meu ponto A, o que que eu prometo, o que que eu faço, o que que eu entrego para os meus clientes, para os meus alunos. Essa é a minha missão, é o que eu estou fazendo agora. O meu ponto B é onde eu quero chegar daqui a 5, 10 anos. Então, essa é a minha visão, e isso faz parte do branding. Você ter a tua missão e a tua visão bem definidos faz com que você trilhe um caminho, uma rota para chegar lá no ponto B. Senão, a gente vai trabalhando, 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 vai dando círculo, vai andando em círculos em volta do ponto A e a gente não sai dali. E aí eu vejo muito farmacêutico com 20, 30 anos de carreira, mega frustrados, dizendo: eu não saio do chão, eu não saio do lugar, eu não consigo ganhar mais. Mas para onde você quer ir? Quanto você quer ganhar? Como que você quer ganhar mais? Eu nem sei. Não sei. Eu não sei, não sei. Então, se você não tem a sua missão definida, não tem a sua visão definida, você não sabe o seu ponto A, não sabe o seu ponto B, como é que você vai trilhar um caminho para chegar lá? Tá? Então, isso faz parte do branding também, isso faz parte da minha metodologia, da metodologia X1, de você entender o seu lugar, entender onde você quer chegar e como traçar essa rota até lá. Então, essa rota que hoje eu estou vivendo em 2024, final de 2024, ela foi desenhada lá atrás, lá em 2019. Lá em 2019 eu sabia onde eu estaria em 2024. Eu desenhei essa rota. Eu sei onde eu vou estar em 2030. Eu sei quanto eu vou estar faturando em 2030. O que que vai botar dinheiro no meu bolso em 2030. Eu sei exatamente a minha rota. Eu sei onde vai ser o meu futuro, porque ela está desenhado e eu vou trilhando esse caminho através de metodologia. Então, se eu sei para onde eu vou, obviamente que eu consigo chegar em algum lugar. Agora, se eu não sei para onde eu quero ir, como é que eu vou chegar? Né? Quem não sabe para onde vai, vai para qualquer lugar. Então, esse é a grande pegada aí que vocês têm que anotar também e entender. Minha missão, minha visão, como é que eu chego até lá, tá? Bom, contei mais ou menos mais ou menos não, contei rapidamente essa história da minha vida para vocês entenderem o quê? O Thiago hoje, em 2024, depois de quase 20 anos de carreira, depois de quase 20 anos de carreira como farmacêutico, não chegou até aqui, não fatura o que fatura, não tem esse acesso e esse posicionamento à toa. Não é à toa, é uma caminhada. Suportar o processo, ter um plano, ter uma meta, saber para onde vai, com estratégias para fazer isso. E é exatamente isso que eu ensino. Como me posicionar nas redes sociais, como que você quer que as pessoas te vejam, que tipo de estratégia você vai utilizar, dependendo do que você quer lá no seu futuro, dependendo do que você quer mostrar. Então, basicamente, o Thiago não caiu de paraquedas aqui. Tá? Não caí de paraquedas onde eu estou hoje. Tem muita estratégia por trás disso. E isso é um pouquinho do que a gente vai começar a ver agora nessa aula. Então, eu peço licença para vocês, eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai fazer uma construção aqui de um mapa mental. A gente vai fazer a construção de um mapa mental aqui para que vocês entendam como fazer exatamente tudo isso. Primeira coisa
Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente vai falar aqui de 6 pilares, mega importantes, tá? Para construção de posicionamento, para construção de reputação dentro das redes sociais e também fora delas, porque a rede social é só um espelho daquilo que a gente é aqui fora. Ah, não adianta eu vir aqui na rede social, criar um personagem mega diferente de quem eu sou aqui fora. E porque isso não se sustenta, esse personagem não se sustenta, a gente não consegue ficar muito tempo mentindo para as pessoas. Então, isso aqui nada mais é do que uma extensão da nossa vida e quem a gente é aqui fora, a gente tem que ser dentro das redes sociais também para você poder se sustentar ao longo do tempo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro pilar que a gente tem que pensar aqui é definir um nicho. No que é que eu sou especialista? No que eu sou bom pra caramba? No que eu quero ser conhecido? O que eu quero que as pessoas saibam que eu sou melhor do que os outros? Nicho. Estabelecer um nicho de atuação. Quem atende todo mundo, quem quer atender todo mundo, não atende ninguém direito. E aqui a gente vai pegar exemplos muito mais fáceis de profissionais de saúde, como por exemplo, quem é que ganha muito mais dinheiro? O médico ortopedista? Será que é o pediatra? Será que é o dermatologista? Será que é algum especialista? Ou será que quem ganha mais dinheiro é o clínico geral? Quem será que ganha mais dinheiro? O especialista ou o clínico geral? Eu conheço médicos clínicos gerais que estão cobrando 75, R$ 100 consulta, que estão vendendo as suas consultas para plano de saúde por menos de R$ 50. Por quê? Porque não é especialista em nada. Porque não é referência em nada. É só um clínico geral. E o clínico geral, por mais que ele seja médico, ele não tem tanto valor assim perante as pessoas. Agora, se você fala de um dermatologista, de um ortopedista, pô, esse cara, ele estudou muito mais um assunto específico. Agora, você imagina um ortopedista especialista em joelho. Ou seja, todo mundo que tem problema no joelho vai procurar o cara que é especialista em joelho. Esse cara cobra muito mais do que o outro ortopedista, ele cobra muito mais do que o clínico geral, porque ele é especialista naquele nicho, naquele assunto específico. Então defina um nicho, defina algo onde você é bom, que você queira ser bom, que você queira se especializar e conte para as pessoas que você é bom naquilo. Mostre para as pessoas que você é bom naquilo. Tiago, como é que eu escolho um nicho? Tem três formas de você escolher um nicho, tá? Vou colocar aqui para vocês. Tem 3 formas de você escolher um nicho. Uma das formas é pela demanda. Eu tenho gente para atender, eu tenho clientes dentro desse nicho. Se existe uma quantidade grande de clientes dentro desse nicho que podem pagar para mim, eu posso escolher esse nicho. Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos: ande para onde o dinheiro está. Vai vender onde o dinheiro está. Como é que você vai vender para quem não tem dinheiro? Né? Eu tenho muitos alunos que, quando entram dentro das mentorias, eles falam assim: ai, Thiago, eu tenho um produto muito legal para vender para estudante. Você vai vender o que para estudante? Você não tem o que vender para estudante, porque o estudante não tem grana para comprar curso online. Dificilmente o estudante vai ter grana para pagar caro num curso, numa mentoria. E talvez ele nem queira aquilo, não é o momento, não é a fase. Então você tem que vender para quem? Para quem é profissional, para quem está recebendo, para quem tem um salário, para quem é dono de empresa. É ali que você tem que vender, você tem que andar para onde está o dinheiro, tá? Então, demanda é o primeiro pilar para você entender qual nicho de atuação você vai seguir. Qual que é o segundo pilar? Conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Então, eu tenho que ter algo que as pessoas comprem e eu tenho que entender aquilo. Eu tenho que ter conhecimento técnico daquilo. Qual que é o último nicho? Afinidade. Ninguém aguenta muito tempo trabalhar em algo que não goste. Ninguém vai ficar tanto tempo assim pro resto da vida, talvez, trabalhando em algo da qual não tenha prazer. Uma hora o cara vai se encher disso, uma hora o cara vai ter um burnout, uma hora o cara vai explodir e ele não vai querer mais fazer porra nenhuma daquilo que ele se propôs a fazer, porque, cara, eu não tenho afinidade nenhuma com isso, eu não gosto disso, eu tô aqui no piloto automático, no remoto e a vida tá passando e eu não quero mais. E é isso que acontece. Como que eu olho para isso tudo? Cara, se tem demanda, é o primeiro passo. Se tem demanda, é para lá que eu vou. Mas, Thiago, eu não tenho conhecimento técnico em cima desse assunto. Eu identifiquei um nicho que tem muita demanda, mas eu não tenho conhecimento técnico sobre esse assunto. Meu filho vai estudar. Minha filha vai estudar. O que que a gente fez até hoje na vida? Desde criança a gente vem estudando. Desde criança, eu falei para vocês lá no início.
Nós não nascemos sabendo nada. A gente teve que aprender tudo, a não ser aquilo que é instintivo, né? Respirar, comer, tomar água, enfim, aquilo que é instintivo. Mamar quando é bebê, mas da base técnica que a gente tem, do nosso conhecimento, a gente teve que aprender, a gente teve que estudar. Senta a bunda na cadeira se precisar, paga o preço do processo, mas vai estudar alguma coisa, da qual tem a demanda para se vender. Porque não adianta eu ter conhecimento técnico em algo, não adianta eu ter muito conhecimento técnico em alguma coisa, mas não ter para quem vender aquilo. Quem é que vai pagar a minha conta? Quem é que vai botar dinheiro na minha mesa? Quem é que vai botar comida na minha mesa? Quem é que vai pagar meus boletos? Então eu preciso ter demanda, tá? Afinidade. Cara, se tem a última coisa que você tem que olhar é afinidade. Porque talvez seja um momento de você ter que fazer alguma coisa da qual você não goste tanto, porque é necessário naquele momento para você fazer um caixa, botar dinheiro no teu bolso, fazer um pezinho de meia para depois fazer aquilo que é o teu propósito de vida, aquilo que você deseja fazer pro resto da sua vida, enfim. Então a ordem é justamente essa. Demanda, eu tenho que ter para quem vender. Conhecimento técnico, se eu não tenho, eu vou atrás. Afinidade, se eu tenho afinidade, maravilhoso, eu posso fazer isso pro resto da vida. Eu faço isso até de graça, que é o que eu tô fazendo aqui hoje. Eu me divirto fazendo isso aqui. Se eu não tenho afinidade, cara, eu posso pagar o preço por um período e já ir pensando em outra coisa, investindo esse dinheiro, quem sabe no futuro viver de renda, mas se tem muita demanda, vai colocar muito dinheiro no meu bolso, cara, vou pagar esse preço, tá? Vou pagar esse preço. Então eu penso assim, tá? Segundo pilar, segundo pilar, escolhi o meu nicho de atuação. Entendi o meu nicho de atuação, eu sou bom nisso aqui. Eu sou bom nisso aqui. Agora as pessoas precisam saber que eu sou bom nisso aqui. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou bom nisso aqui. Então a gente tem que ter o quê? Um posicionamento digital. Mas esse posicionamento digital não é qualquer posicionamento. Não é chegar na rede social de qualquer jeito, criar conteúdo de qualquer jeito, de qualquer forma e achar que todo mundo vai adorar o que você está fazendo. Não ache que você é a última bolachinha do pacote. Não pense, não pense que você é que as pessoas vão dar falta de você se você não estiver lá. Não pense nisso, tá? Você é só mais um. Você é só mais um nos milhares de produtores de conteúdo quando você decide ir para a internet. Você é só mais um que está começando hoje. Só que para você deixar de ser só mais um, você tem que criar o seu posicionamento digital diferenciado. Como é que a gente cria um posicionamento digital diferenciado? Trazendo autenticidade, trazendo personalidade, trazendo identidade, trazendo autoralidade. Ou seja, ser eu mesmo. Ser eu mesmo, produzir eu mesmo os conteúdos. E produzir conteúdo não é ir lá, 5 dicas para não sei o que, chat GPT, você não sei o que, me dê 5 dicas para que eu crie um conteúdo. Porra nenhuma. Criar conteúdo é você botar o teu conhecimento à prova, a tua verdade, aquilo que você acredita, aquilo que é para você verdade, aquilo que você faria. Então, ao invés de 5 dicas, não sei o que, não sei o que, do chat GPT, como eu faria tal coisa de 5 formas diferentes. É a tua verdade. É a tua verdade. E isso traz autenticidade, isso traz personalidade, isso traz personalização. Isso coloca a tua identidade, coloca a tua alma. Por isso que é diferente. Por isso que é um posicionamento diferenciado, porque a maioria das pessoas hoje cria conteúdo de forma robótica. Chat GPT, existem N templates de conteúdo que você vai lá e copia e só muda algumas. Né, os grandes gurus fazem isso, colocam lá naqueles cursos, naqueles template de conteúdo, você vai lá e muda algumas palavras só naquele conteúdo, você só muda para o teu nicho. Aí você vê uma enxurrada de conteúdos iguais. Iguais. Agora nessa Black Friday, uma loucura de gente fazendo o mesmo criativo, o mesmo vídeo, que era o quê? Amarra uma corda no pescoço, cortada, né, em algum momento ali no chão, aquela corda tá enrolada e um carro vai andando, vai puxando a corda como se fosse arrancar a cabeça do cara, só que a corda tá cortada. E aí todo mundo fica naquela expectativa. O primeiro que fez, acho que foi o Ney Araújo, foi legal. Todo mundo ficou naquela expectativa de ver aquela corda e tal. Os outros, todo mundo já sabia.
Então é um conteúdo que não tem personalidade nenhuma, que não gruda, que não, sabe, não tem conexão. Por isso que você tem que ser autoral, tem que trazer a tua verdade, tem que trazer a tua verdade para dentro disso. É você quem precisa é, trazer essa autoralidade para dentro do perfil, porque ninguém tem a tua cabeça, o chat GPT não tem a tua cabeça. Tá? Então tem que trazer esse posicionamento diferenciado. E isso gera conexão por quê? Porque é diferente. Simplesmente porque é diferente. É o teu jeito de falar, não é lendo um texto que alguém escreveu para você. Quando alguém escreve um texto para você e você começa a ler aquele texto, você fica assim na frente da câmera, né? Ah, e um robozão, né? Você não desgruda o olho, você tem medo. Aí fala as palavras todas certinhas, né? Coloca os R's, os S's, tudo bonitinho no lugar. E aquilo é fato que não é natural. Todo mundo percebe que não é natural. Agora, quando você tem confiança, é a tua verdade, é a tua opinião que você coloca, aí fica fácil de você fazer conteúdo. Fica fácil de você pegar o celular, apontar para você mesmo e falar o que você tem para dizer, botar a boca no mundo, tá? Então, esse é a grande sacada. É você trazer um posicionamento diferenciado através de autenticidade, personalidade, identidade e autoralidade. É você ser você mesmo dentro das redes sociais. Não queira copiar ninguém. Não queira copiar o seu guru favorito. Vai dar ruim, porque ele vai ser a referência e você vai ser a cópia. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Ai, Thiago, e se alguém me copiar? Maravilhoso. Teu trabalho está sendo muito bem feito. Você é a referência e eles são as cópias. E as pessoas percebem disso. As pessoas sabem disso. Elas vão ver que você é a referência e os outros são a cópia. Tá? Então, posicione-se de forma diferenciada. Terceiro passo, quando eu resolvo trazer meu coração, minha alma, a minha personalidade para dentro dessa parada, eu tenho que vir agora com estratégias. Agora eu tenho que ter estratégia para trazer a minha opinião, eu tenho que ter estratégia para trazer a minha verdade, eu tenho que ter estratégia para trazer o meu conteúdo, aquilo que eu penso. Tá? Então, o terceiro pilar, deixa eu colocar aqui, segundo para eu não me perder aqui. Espera lá. Opa, aqui, garoto. Então, aqui é o pilar 2. O nosso terceiro pilar, ele é a fase em que você vai começar a construir a sua marca pessoal. Você vai começar a construir a sua reputação, o seu brand equity, tá? Construir marca pessoal ou reputação ou o seu brand equity. O que é brand equity, Thiago? Pelo amor de Deus, o que é que você está falando? Vamos lá. Existem algumas empresas que elas têm foco no equity. O que é o equity? No crescimento da empresa e não na geração de receita ou de lucro necessariamente, tá? Não é para botar dinheiro no bolso dos sócios nesse momento. Foco em crescimento. Vou dar exemplo real. Uma das minhas empresas é focada em brand equity, que é a cervejaria. Eu sou sócio dessa cervejaria a 2024, antes da pandemia, desde 2019, 2020, eu sou sócio dessa cervejaria. Até hoje, do investimento que eu fiz lá atrás para entrar como sócio, eu não tirei um centavo. E nenhum dos sócios até hoje tirou um centavo de dano da empresa. Por quê? Tudo que a empresa dá de lucro é reinvestido dentro da própria empresa. Então, uma empresa que lá atrás tinha um equity de R$ 1 milhão, que valia o quê? Os equipamentos dela, né? Era o que a gente tinha comprado de equipamento para fazer o negócio acontecer. Aquilo que valia R$ 1 milhão lá atrás, hoje é uma empresa avaliada em R$ 16 milhões. Porque a gente cresceu, a gente investiu mais, a gente tem mais equipamentos, a gente tem capacidade produtiva maior, a gente atende um mercado maior e a gente tem uma marca conhecida. A marca Roots hoje vale muito. Então, qual que é o nosso foco? Um dia vender essa empresa para uma cervejaria muito maior, para uma Ambev da vida, que vai lá e compre da gente. E a gente vai sacar então o dinheiro quando vender a empresa. Isso é focar no equity, é fazer essa empresa crescer. O que é o brand equity? É fazer a sua marca pessoal crescer, a sua reputação crescer. Fazer com que você consiga, por exemplo, cobrar mais caro pelo teu atendimento. Fazer com que, por exemplo, você que está cobrando uma consulta, um atendimento, sei lá, de R$ 50, R$ 100, possa em pouco tempo cobrar 200.
Por quê? Porque a tua reputação cresceu. Porque as pessoas estão falando de você. Porque você é a referência no mercado. Porque você é a autoridade naquele assunto. Você é quem está posicionado diferente naquele assunto. Você é o cara daquele assunto. Então o teu equity subiu. Quando eu comecei a dar palestra de graça. Por quê? Porque eu queria mostrar esse meu lado palestrante. Eu tinha uma palestra muito interessante e eu queria mostrar. Então eu comecei a dar palestras de graça. Comecei a me oferecer para dar palestras. Depois de um tempo que eu estava dando palestra de graça, começou a surgir convite para que eu fosse palestrar. E aí perguntaram a primeira vez para mim, quanto é os teus honorários? Eu falei, cara, eu não sabia nem quanto cobrar a minha palestra. Primeira vez que alguém pediu para mim. Por quê? Porque eu me coloquei à disposição para isso. Então o meu equity cresceu. A notícia se espalhou de que eu era um bom palestrante. Naquela primeira vez eu cobrei R$ 3.000. Eu falei, cara, R$ 3.000 acho que eles não vão pagar. Mandei a proposta. Falei, eu vou chutar 3.000 aqui. E mandei a proposta de R$ 3.000. Quando o cara me respondeu o e-mail dizendo que estava fechado, que era só para mandar o contrato, eu fui atrás de outros palestrantes perguntar quanto que é um palestrante mínimo aí para uma empresa assim assada do porte e tal. Cara, o palestrante mínimo hoje para começar tá cobrando R$ 5.000. De três eu passei para sete. De três eu passei para sete, rapidinho. Por quê? Meu equity cresceu. Naquela época eu cobrava R$ 7.000. Hoje minha palestra é 14. Eu dobrei de preço. E daqui a pouco tempo ela vai para 30. Por quê? Cada vez que eu vou crescendo, o meu brand equity vai crescendo, mais pessoas vão me conhecendo, mais pessoas vão assistindo, mais pessoas vão passando pelos meus treinamentos, mais a notícia se espalha de que eu sou um bom profissional, mais eu posso cobrar por aquilo que eu sei. Mais eu posso cobrar para ensinar. Então você tem que fazer a sua marca pessoal crescer a ponto de você poder cobrar mais caro daqui a pouco e sempre estar subindo o preço do teu serviço. Esse é o seu brand equity. É a sua marca pessoal crescendo. É a sua marca pessoal ganhando valor no mercado. Como que a gente faz isso? Como que a gente constrói uma marca pessoal? Como é que a gente constrói uma reputação? Como é que a gente constrói o nosso brand equity? Primeiro, definindo um público-alvo. Público-alvo, ou eu gosto de chamar também de melhor público comprador. MPC, o melhor público comprador, que é para quem eu quero vender, quem é o profissional que eu quero atender, ou para que tipo de empresa eu quero vender, quem eu quero que seja meu cliente. Quando eu defino um cliente ideal para mim, é o meu 80-20. São aqueles 20% de clientes do meu negócio que me dão 80% do faturamento. Quando eu defino o meu 80-20, quando eu tenho plena ciência de com quem eu quero estar lidando no meu dia a dia, eu paro de criar conteúdo para quem eu não quero lidar no dia a dia. Porque quando eu conheço o meu público, eu entendo exatamente quem ele é, o que que ele faz, onde é que ele mora, quanto que ele ganha, se tem filho, se não tem filho, que tipo de carro que ele anda. Eu sei tudo sobre o meu cliente, eu sei as dores dele. Eu sei quais são as dificuldades que ele está passando. E eu sei quais são os desejos dele. Eu sei qual é o ponto B, eu sei para onde ele quer ir. E eu começo a falar sobre isso. Eu começo a falar diretamente com ele. A maioria das pessoas que vem falar comigo no direct, quando eu posto algum conteúdo lá, eles vêm, Thiago, você falou, parece que você me conhece, parece que você está falando para mim. E é isso, eu te conheço, eu estou falando mesmo para você, porque eu quero te atender. É com você que eu quero falar, entende? Então eu falo de uma forma intencional para um público que eu escolhi. É o público que eu quero atender. É o público que faz sentido para mim atender, tá? Então eu defino um público-alvo, eu defino o meu melhor público comprador para entender que tipo de palavras eu vou usar, que tipo de conteúdo eu vou criar, que tipo de, se eu vou usar gíria, se eu não vou usar gíria, o meu tom de voz. Tudo isso, todas as estratégias que eu vou utilizar passam por entender com quem eu vou falar. Se eu vou falar com um público muito mais velho, se eu defino que o meu público é um público muito mais velho, é um tipo de linguagem. Se eu defino que o meu público é um público da minha idade, aí da casa dos 30 mais até 50, é um tipo de linguagem. Se eu vou falar com um jovem, é outro tipo de linguagem. Então eu defino o meu público. Depois, eu crio estratégia, tá? Importantíssima estratégia de storytelling. Storytelling. O que é a estratégia de storytelling? É a arte de contar histórias. É você aprender a contar histórias. Como é que Jesus Cristo ensinou as pessoas naquela época? E como é que até hoje a gente aprende sobre religião, sobre Jesus Cristo, sobre. É por histórias. As parábolas de Jesus eram histórias. E a gente aprende por história. Como é que uma criança assimila conteúdos?
Como é que a gente conta, como é que a gente passa ensinamento para as crianças, conteúdo, como é que a gente passa conteúdos morais e éticos para as crianças de forma lúdica? Contando histórias. Então nós crescemos com as histórias, aprendendo através das histórias. Se você souber ensinar através das histórias, você vai ter um público mega fiel. Por que que vocês acham que eu contei a minha história para vocês aqui no começo? Para gerar conexão, para vocês me conhecerem, para vocês entenderem que eu não cheguei aqui à toa, para vocês entenderem que vocês podem estar em algum momento da vida passando por algum problema que eu já passei lá atrás e que eu consegui superar esse problema. Então você pode olhar para o teu futuro e dizer, cara, é possível eu chegar lá. Se ele chegou, eu também posso. Então você tem que aprender a contar histórias de forma intencional. Existem meios de contar histórias, existem as histórias certas para você contar em cada ocasião. Tá? Então você tem que aprender a contar histórias. Outra coisa, outra estratégia, afinar o seu discurso. Afinar o seu discurso. Qual o que que você defende? Qual é a causa que você defende? Por que que você faz isso? Qual que é o teu porquê? Qual é o motivo pelo qual você faz o que você faz? Qual é o motivo pelo qual a tua empresa existe? Qual é o motivo pelo qual você atende ou vende alguma coisa? As pessoas precisam saber disso. Tem que ter uma causa envolvida nisso, sabe? Então, qual é a causa? A minha causa, por exemplo. A minha causa quer dizer o seguinte: não adianta ser bom se ninguém souber que você é bom. A minha causa é dar voz a bons profissionais que não têm voz. É deixar esse bando de profissional ruim que está ganhando mercado e ganhando dinheiro de lado. E ensinar bons profissionais a mostrar que eles são bons. A fazer bons profissionais ganhar dinheiro também. Esse é o meu objetivo, essa é a minha causa. Sou isso que é isso que eu defendo. Eu defendo que bons profissionais têm que ter voz. As pessoas precisam ter oportunidade de poder comprar desses bons profissionais. Então, o meu público, eu quero ajudar quem é bom. Se o cara não é bom, eu não quero ajudar. Eu quero ajudar quem é bom naquilo que faz. Tá? Então, esse é o meu discurso. Essa é a minha causa, é isso que eu defendo. E as pessoas sabem disso. E eu falo sobre isso. E as pessoas grudam em mim, grudam no meu conteúdo, então conversam muito comigo pelo direct, enfim, por conta disso. Elas se identificam com essa causa. Eles são esses bons profissionais. Vocês que estão aqui assistindo essa aula são os bons profissionais que eu faço questão de atender. É vocês que eu quero ver crescer. É vocês que eu quero ver ganhando dinheiro. Do mesmo jeito que eu tô hoje. Eu quero ensinar isso tudo para vocês. Tá? O que mais? O seu personagem. Ai, Thiago, mas você disse que a gente não pode criar o personagem. O personagem é você, filho. O personagem é você. A gente não inventa nada. O personagem é ser você, é ser reconhecido, é ser uma figura. A marca pessoal é ser um personagem. Por exemplo, vai o velho da van, né? O Luciano Hang. O velho da van é um personagem que representa toda aquela empresa. Só que ele é ele mesmo, ele fala do jeito dele, ele fala o que ele pensa, ele mete o pé na jaca, ele não tá nem aí. O João Adib, da CIMED, ele é o cara que representa, ele é o rosto da CIMED, ele representa a CIMED como um todo. O processo de mudança da CIMED, de ser um laboratório de baixo calão das pessoas a ponto de indicar medicamento, mas não tomar, eu lembro que na minha época a gente falava, eu indico CIMED, eu vendo CIMED, mas eu não tomo. Porque era um produto baixo e as pessoas pensavam que ela tinha uma baixa qualidade, um produto baixo de preço, caixinha feia, as pessoas achavam que a CIMED era um produto que não tinha qualidade, um produto de ponta. Só que o João Adib, a partir do momento que ele entendeu sobre branding, que ele entendeu que ele tinha que ser o personagem daquela empresa, que aquela empresa tinha que ter uma representação de uma pessoa por trás para trazer credibilidade, e ele entendeu quem era o público-alvo, ele aprendeu a contar histórias. Hoje você vê nas palestras do João Adib, onde ele fala muito na internet sobre a história da CIMED, como que a CIMED surgiu, como que eles chegaram até lá. Então ele sabe todas as estratégias de branding muito bem e utiliza muito bem elas. Ele é um case de estudo aqui meio fantástico, tá? Ele tem um discurso alinhado, ele é o personagem daquilo. Então isso é fenomenal, tá? É fenomenal você entender quem é você e trazer essa personalidade e ser a sua marca, você ser o rosto. Porque amanhã ou depois, veja bem o que acontece. Acontece, por exemplo, você que tem um negócio, talvez uma farmácia, uma loja, não sei, tá? Você trabalhe dentro de uma clínica multiprofissional e em algum momento você não esteja mais lá. Como, por exemplo, eu quando vendia farmácia. Se eu não tivesse construído a minha marca pessoal, se eu não tivesse construído a minha marca pessoal, o que que eu ia fazer depois de vender a farmácia? Talvez eu estivesse lá até hoje. Mas se eu vendesse a farmácia e tivesse um Instagram vinculado à farmácia, da qual eu usasse aquele Instagram, muito possivelmente o dono, o novo dono, a pessoa que comprou, ia querer aquele Instagram para ele.
para manter o Instagram, não é? E aí eu ia fazer o quê? Então talvez você esteja aí trabalhando numa clínica multiprofissional, algo assim, ou trabalhando para uma farmácia, ou não sei, tu tem o teu negócio, e daqui a pouco você muda, aquela clínica fecha, ou simplesmente eles te mandam embora. Olha, você vai ter que sair da clínica. Se você não tiver a tua reputação, se você não for a sua marca construída, as pessoas não vão saber onde você tá. Você simplesmente some do mapa. Porque você deixa de construir a tua marca para construir o nome da clínica. E se essa clínica não existe mais? Quem é você no pão, na fila do pão? Então você tem que pensar muito em criar a tua marca pessoal. Ah, Thiago, mas eu sou farmacêutico, trabalho no balcão da farmácia. Eu vejo muito isso, tenho muito aluno assim. Trabalho no balcão de farmácia. Beleza. Você vai ficar aí o resto da vida? E quando você sair daí? E se você quiser sair e montar a tua farmácia? Se você não tiver essa reputação, você não vai levar ninguém de todo esse tempo que você trabalhou aí dentro dessa farmácia, você não vai levar ninguém junto com você. Você vai deixar todos os clientes aí, aqueles que são fiéis seus, aqueles que vão na farmácia por sua causa, porque simplesmente você não tá mais lá e as pessoas não sabem onde te encontrar. Então cria a tua marca pessoal, cria o teu personagem, tá? Personagem entre aspas, você é o personagem, ok? Que mais? A gente precisa entender sobre 7 desejos universais. Existem desejos que as pessoas têm, que são os desejos mais íntimos. E se você perguntar e for a fundo, você vai entender que tudo que as pessoas desejam estão relacionados aos 7 desejos universais. Por exemplo, se eu perguntar para alguém aqui, o que que você quer hoje? O que que você queria hoje estar fazendo sem estar aqui assistindo essa aula? O que que você queria estar fazendo? Cara, eu queria estar deitado no sofá da sala, comendo e assistindo TV. Queria estar deitado. Só isso. Queria estar fazendo nada. Por que que você queria estar fazendo aquilo? Ah, porque eu tô cansado. Ah, porque eu queria relaxar. Ah, porque. Você vai começando a instigar a pessoa e vai entender o desejo mais profundo dela. E você vai entender que está ligado a um desses 7 desejos universais. Ah, eu quero ter dinheiro. Qual que é o teu maior desejo hoje? Ah, eu quero ganhar o dobro do que eu ganho. Por quê? Não, porque eu quero viajar. Por que que você quer viajar? Não, porque eu quero conhecer outros países. Por que que você quer conhecer outros países? Ah, porque eu acho que o mundo é muito pequeno, eu acho que eu não posso morrer sem conhecer outros países. Então, o que você quer é um dos 7 desejos universais, que é o desejo de conhecer algo novo. É o desejo da curiosidade. Lá no fundo, você tem curiosidade de conhecer. Então, você quer ganhar dinheiro para satisfazer o teu desejo da curiosidade. Ou tem aquele que diz assim: não, eu quero dinheiro porque eu quero comprar minha casa, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter onde morar, eu quero pagar a escola para os meus filhos, eu quero plano de saúde. Então você quer segurança. Um dos 7 desejos universais. No fundo, no fundo, no fundo, se você for instigar, você vai ver que a pessoa quer segurança. Aí o outro diz assim: não, eu quero isso porque eu quero poder trabalhar de onde eu quiser. Eu quero poder trabalhar de onde eu quiser, eu não quero ficar preso, eu quero fazer os meus horários. Por quê? Ah, por quê? Por quê? Porque quando você vai instigando o porquê, você vai entender que um dos 7 desejos universais é a liberdade. E lá no fundo, essa pessoa, ela só quer ter liberdade. Se você aprende a lidar com os 7 desejos universais e a falar sobre isso com o teu público-alvo, entender quais são os desejos do seu público-alvo e relacionar esses desejos que são superficiais com o desejo mais profundo ligado a um dos 7 desejos universais dentro do seu conteúdo, cara, você não tem como não conectar com as pessoas e vender muito pelo digital, pelas redes sociais e se tornar uma referência, porque você está falando exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Tiago, isso é manipulação. É, é manipulação, mas a gente pode usar a manipulação para o mal ou para o bem. Galera que é da farmácia aí sabe que existe a farmácia de manipulação. A gente manipula para o bem, mas pode manipular para o mal também. Se você usar isso na forma de, vai, entre aspas, manipulação, para fazer o bem para as pessoas, para ajudar as pessoas, maravilhoso. Você está cumprindo seu papel social. Agora, se você manipular a cabeça das pessoas e não entregar aquilo que você promete, e não fazer aquilo que você se dispôs a fazer, ou seja, se você for enrolar as pessoas, você não vai durar muito tempo também. Nem no digital, nem fora dele. Você não vai durar, porque a sua reputação vai lá para baixo. Então, sim, eu acho que é uma forma de manipular as pessoas, mas é uma manipulação do bem. Por quê? Porque eu estou ajudando as pessoas. Você também pode ajudar as pessoas, se você souber manipular elas pro lado bom, pro lado legal. Beleza? Então,
Construir a sua marca pessoal passa por algumas dessas estratégias aqui. Algumas dessas aqui, tem muito mais. Tem pelo menos 33 estratégias dentro do método X1, tá? No mínimo 33 estratégias. Aqui eu tô passando algumas que são muito fáceis de você identificar e que você começa a olhar para os players de sucesso, começa a olhar para outros produtores digitais que você julga que tem sucesso, você vai olhar e vai entender que eles usam isso aqui muito bem também, tá? Além das outras estratégias. Enfim, só isso, só as 33 estratégias daria 2 dias de aula, tranquilamente, explicar detalhadamente cada uma delas, tá? Bom, qual que é o quarto pilar? Qual que é o quarto pilar? É saber onde está o seu público. Ou seja, se eu definir um público lá em cima, se eu definir o meu posicionamento, se eu estou começando a entender as estratégias para usar essas estratégias, eu preciso entender onde é que eu vou usar essas estratégias. Necessariamente é só no Instagram? Obviamente que não. A gente tem uma porrada de lugares para usar isso aqui. Por exemplo, só de redes sociais, já que a gente está falando de posicionamento digital, eu tenho o Instagram, eu tenho o LinkedIn, eu tenho, que mais? Facebook, eu tenho o X, né, o antigo Twitter, eu tenho o Threads, né, que é a cópia do Twitter, a cópia do X, né? E olha só, né, a gente sempre vai falar, a maioria das pessoas vai falar sempre que ele é a cópia do Twitter, porque ele realmente é a cópia. Então o Twitter nunca vai deixar de reinar, nunca vai deixar de ser a referência, de estar bem posicionado, porque o Threads existiu. Nunca, porque o Threads é a cópia do Twitter. Ele vai ser lembrado assim. O que mais? A gente tem o YouTube, a gente tem o TikTok, a gente tem o WhatsApp. O WhatsApp pode ser usado como uma rede social. Por que que eu estou falando isso? Onde será que está o meu público? Onde será que as pessoas da qual eu quero vender estão? Será que eles estão no Instagram? Será que eles estão no LinkedIn? Será que estão no Facebook? Será que estão no X? Onde será que eles estão? Eu, por exemplo, tenho dois públicos. O meu público comprador de mentoria está no Instagram. A maioria do meu público comprador de mentoria está no Instagram. Os meus contratantes de palestra estão no LinkedIn. No LinkedIn eu encontro a galera do RH das grandes redes, a galera do RH dos grandes laboratórios, da galera do RH das grandes empresas, e esses são os meus contratantes de palestra. Eu encontro os CEOs das empresas no LinkedIn, eu me comunico, eu tenho lá uma newsletter, onde eu escrevo todas as semanas um artigo e me comunico com uma porrada de gente. Então lá eu me posiciono como palestrante. No Instagram, eu me posiciono como mentor. Por quê? Porque eu entendi que tem um público diferente e o comportamento de cada público é diferente, o comportamento de cada rede social é diferente. Então, sou eu mesmo posicionado de forma intencional para vender o que eu quero em dois lugares diferentes. Tá? Então você tem que entender onde que está o teu público. Será que o teu público, o teu produto, o teu público é melhor colocar ele falar sobre ele no YouTube? Criar um canal no YouTube, fazer vídeo e falar sobre o seu produto lá? Ou será que é melhor falar sobre ele no Instagram? Ou será que é no LinkedIn? Ou quem é o meu público? Onde que ele está? Por quê? Tem muito aluno meu dentro da minha mentoria X1 ganhando dinheiro com o LinkedIn. Porque tá todo mundo focado no Instagram. Só que, por exemplo, os meus alunos de consultoria dificilmente vão vender uma consultoria de high ticket dentro do Instagram. Por quê? Os donos das empresas grandes, os CEOs, a galera do RH, que é o mesmo público da qual eu vendo palestra, esses caras não estão no Instagram. Talvez eles estejam no Instagram, mas para ver futilidade. Eles não querem saber de conteúdo. Eles estão no Instagram, talvez no final do dia, à noite, deitado no sofá, rodando lá para ver rios engraçados. Ele não tá afim de conteúdo. Mas no LinkedIn dele tá aberto o dia inteiro, no computador, no celular dele. Por quê? Porque aquilo é um ambiente de trabalho para ele. Ele pode encontrar novos talentos, ele pode encontrar coisas interessantes sobre o nicho dele, sobre o assunto, um estudo, um artigo. Então, o LinkedIn é uma rede social completamente diferente do Instagram. Então, os meus alunos de consultoria que estão posicionados no LinkedIn estão lavando de ganhar dinheiro, enquanto a concorrência deles está se matando no Instagram e não está vendendo. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que saber quem é o nosso público e onde está o nosso público. Ninguém fala isso para vocês, meu Deus. Eu tô aqui falando de graça. Ninguém conta isso para vocês.
E ninguém me contou também. Eu tive que entender isso sozinho, eu tive que correr atrás de quebrar a cabeça, de testar e até hoje testo coisas para poder trazer isso para os meus alunos. Ah, então, quarto pilar, saber onde está o seu público e se posicionar lá, porque é lá que você vai vender para ele, tá? Quinto ponto, importantíssimo. Importantíssimo. Ai, Thiago, mas você disse que a gente vai falar só sobre o digital, mas o digital é uma extensão da nossa vida, não é? Então a gente precisa, como aqui, por exemplo, onde está o seu público, ele pode estar ouvindo rádio também, ele pode estar vendo TV, eu não sei, tá? Aqui eu me concentrei em redes sociais. Mas o nosso quinto pilar, ele fala sobre network. Nosso quinto pilar fala sobre network. Fazer network, me conectar com as pessoas, criar conexão verdadeira. Quando eu falo com vocês lá, por exemplo, a grande maioria que está aqui hoje veio do Instagram. Quando eu falo com vocês lá no direct, é uma conexão real e verdadeira. É uma conexão real e verdadeira, cara. Eu tô falando com vocês. Eu estou me conectando com vocês, eu estou criando networking. Ai, Thiago, mas eu não quero comprar o teu produto, não me interessa. Mas talvez tenha alguém que você conheça, você pode me indicar para alguém. Eu estou fazendo network, eu estou ampliando a minha rede de contatos. E alguém pode me colocar em algum lugar. Como, por exemplo, né, a história que eu contei para vocês antes sobre a holding que quis me levar lá para ser o CEO. Como que eles chegaram até mim? Networking. Networking. Uma pessoa que conhecia outra pessoa, falou, cara, tem um cara bom, que esse cara aqui é o cara para ser o cabeça dessa empresa. Esse é o cara para ser o CEO. Ele tem trânsito dentro do nicho farmacêutico, ele tem trânsito do CRF, ele tem trânsito dentro do Conselho Federal, ele tem uma boa reputação dentro do nicho. É esse cara aqui que você tem que ir atrás. E os caras vieram atrás de mim. Network. Conhecer pessoas pode te levar lá em cima, porque alguém pode conhecer alguém que você precise falar, que você precise que saiba que você exista, tá? Então, onde é que a gente consegue networking? Dentro das redes sociais, numa estratégia que eu chamo de transferência de autoridade, que é o quê? Você fazer collab, fazer live, fazer posts em parceria com outros players do mercado, do teu nicho. Tá? Dentro do teu nicho de preferência. Por quê? Os seguidores daquele outro player vão passar a te conhecer. E através da autoridade daquele outro player, da confiança que as pessoas têm naquele outro player, como ele está indicando você, você já vem com confiança adquirida. Os seguidores dele já vêm confiando em você porque é uma indicação. Como é quando a gente vai num profissional, por exemplo? Ah, olha, eu preciso de um profissional, eu tô com uma dor aqui, olha. Vai lá no fulano de tal, ele vai resolver tua dor. Então você já vai com um nível de confiança muito alto, com confiança adquirida. Por quê? Porque alguém te indicou e você confia na pessoa que indicou. Então quando você faz uma collab, você passa seguidores, os seus seguidores passam a confiar naquela pessoa também. Então você transfere a tua autoridade para ela, o seu seguidor, ele ganha seguidores, ganha confiança, ganha networking e você também, tá? Você ganha seguidores dele, você ganha a confiança dos seguidores dele. Então façam collabs, façam lives em parceria com outros profissionais, tragam esse networking para dentro, tá? Outra coisa interessante para fazer networking são eventos, eventos do teu nicho de atuação, tá? Onde é que o teu público está? Que tipo de evento ele frequenta? Que tipo de congresso ele vai? Que tipo de curso ele assiste? Que tipo de evento está o teu público-alvo? Você entender onde é que tipo de evento está esse público-alvo, você começa a frequentar esses eventos. Daqui a pouco você é chamado para dar uma palestra naquele evento. Daqui a pouco você conhece alguém que é o organizador daquele evento, mas você tem que estar lá. Você não pode se esconder, senão as pessoas não vão saber quem é você. Você tem que se oferecer. Você está na rede social, viu que vai ter um evento, sei o que, entra em contato. Olha, eu sou fulano aqui, eu tenho. Como é que eu faço para participar do teu evento? Como é que eu faço para dar uma palestra? Posso falar 15 minutinhos do teu evento? Cara, mostra o teu trabalho. Vai lá, se oferece, entra em contato, tá? Então você tem que estar dentro desses eventos que a galera do teu nicho tá. Outra coisa interessante, reuniões locais, do tipo, sei lá, associação comercial. É um negócio muito forte, por exemplo, aqui na minha cidade. No início da minha carreira, eu frequentava a associação comercial, era um dos diretores da associação comercial. Por quê? Da minha carreira empresário. Por quê? Porque ninguém sabia que eu era empresário, todo mundo conhecia o Thiago professor. O meu pai empresário, minha mãe empresária, né? Eles com os negócios dele, mas todo mundo conhecia o Thiago, o mestre e professor. O cara que foi estudar fora e voltou para dar aula. Ficou quase 10 anos fora e voltou para dar aula. Então as pessoas me viam assim.
E ninguém me via como empresário. Então, o que que eu fiz? Estrategicamente, eu me associei à associação empresarial da minha cidade, me candidatei a um cargo de diretor lá dentro, fui eleito naquele cargo de diretor pela confiança adquirida que eu já tinha, e eu comecei a fazer networking com os empresários da cidade. Eu comecei a fechar o que com esses empresários? Contrato de parceria. Do tipo, os teus colaboradores compram lá, né, os convênios, famosos convênios, teus colaboradores compram na minha farmácia. No final do mês eu mando para você a nota, você desconta dos prolabores, nos pagamentos deles lá. Cara, imagina quanta gente foi na minha farmácia comprar, quanto eu vendi por conta dessa estratégia de network. Gente que nunca ia pisar na minha farmácia, mas a partir do momento que a empresa diz assim para ele: olha, a gente tem um convênio na farmácia tal, você vai lá comprar, você não precisa tirar dinheiro do bolso. Porque às vezes o cara do dia 10, 15 em diante ali, o cara tá liso, tá apertado. E às vezes ele precisa de um remédio e não pode comprar. Às vezes ele precisa de um produto, sei lá, um protetor solar, alguma coisa, e não tem dinheiro para comprar e não quer gastar com aquilo. E aí, quando ele vai no lugar que ele pode comprar de graça, né? É comprar anotando, botando na notinha, e ele vai embora com a percepção de que ele não gastou. Chega lá no final do mês, eu mando as notas para a empresa, a empresa desconta do salário dele, tá tudo bem. A empresa fica feliz, o cara fica feliz, a empresa fica feliz porque dá o benefício pro colaborador. O colaborador fica feliz porque não precisou desembolsar naquele momento, e beleza, no salário porque é começo do mês, ele já tá, é um pouquinho só do salário. Eu fico feliz porque tô vendendo pra caramba. Por quê? Porque eu fui fazer networking em evento local, em reunião local, tá? Então, começa a entender aí dentro do seu negócio, no seu bairro, na sua cidade, onde você pode estar entrando, sabe? Fazer parte de alguma coisa filantrópica para conhecer pessoas, para fazer network, tá? Faz muito sentido para o teu negócio. Um local muito bom para você conhecer pessoas e fazer tudo isso é mentorias. Participar de mentorias é um negócio mega interessante, porque você vai conhecer muita gente que está ali no mesmo objetivo que você, que está ali buscando a mesma coisa que você, que está com as mesmas dificuldades, e de repente essa pessoa já passou por um problema, ela te indica alguém que te indica outro, e você está no meio de um objetivo comum. Todo mundo que está ali naquela mentoria está em busca de um objetivo. Então, participar de mentorias é um negócio muito poderoso. As conexões que a gente cria lá dentro, tá? O networking que a gente cria dentro das mentorias, é um negócio que a gente às vezes não tem aqui fora. Por quê? Aqui fora, às vezes, eu vou falar sobre os meus sonhos, os meus planos, para alguém que é conhecido meu, mas não vive minha realidade, a pessoa vai me chamar de maluco. Vai falar, cara, impossível isso que você está querendo. Como já foi lá atrás? Meu Deus, é impossível, Thiago, impossível. As pessoas dizem que era impossível estar onde eu estou hoje. Só que dentro das mentorias que eu participo, os masterminds que eu faço, as pessoas que estão lá estão em busca do mesmo objetivo. Então eu me conecto muito com essas pessoas, eu tenho liberdade para falar sobre os meus sonhos, sobre os meus planos, que eles não vão chamar de maluco, porque eles também estão em busca daquilo. Então é um ambiente onde é mais leve para você se expor, para você se mostrar, para você falar sobre os seus planos, para você dividir, né, com as pessoas. Faz muito sentido vocês participarem de mentorias. Beleza? Vamos para o nosso último passo? Nosso último pilar aqui. Galera, tá fazendo sentido pra vocês? Eu tô vendo que vocês estão escrevendo alguma coisa lá no chat, mas não tô acompanhando muito o chat pra não perder o raciocínio. Agora eu vou olhar. Tá fazendo sentido pra vocês? O que eu tô falando aqui? Vocês estão conseguindo captar? Tá fazendo sentido? Tá interessante? Não tá? Conta pra mim aí, por favor. Tá sendo rico isso aqui? Você vai conseguir amanhã tirar alguma coisa disso aqui ou hoje mesmo pra amanhã colocar em prática? Sim ou não? Coloca pra mim no chat. De nada adianta eu vir aqui me divertir, fazer o que eu amo, se não está sendo produtivo para vocês. Tá? Só é divertido, só é bom para mim se for bom para vocês. Legal, sim, sim, muito valioso, ótimas estratégias, sim, show, galera. Com certeza. Massa, legal, legal. Então vamos lá, vamos continuar essa brincadeira séria aqui. Próximo passo, próximo pilar: habilidades comportamentais. Amanhã eu tenho prova, mas estou aqui, está sendo valioso. Meu pai diria assim: o que que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Então, fica aí, tá? Fica aí. iPhone 36, eu não sei quem é você, mas fica aí até o final que vai valer a pena, te prometo, tá? Vamos lá. Isso aqui é para sua vida, isso aqui a faculdade não vai te ensinar. Você não vai aprender em lugar nenhum, tá? Te garanto isso. Vamos lá.
Habilidades comportamentais. Como assim, Thiago? Como habilidades comportamentais? Se você não tiver habilidades comportamentais na sua vida digital e fora dela, você não vai para lugar nenhum. O que que são as habilidades comportamentais? Honestidade. O cara que eu aprendi que a pessoa que rouba um centavo, que rouba um lápis, que rouba uma caneta, ele vai roubar R$ 1 milhão quando ele tiver oportunidade. Então, se você não for honesto, se você não for honesto com as pessoas, e quando eu digo honestidade, se a pessoa pedir para você, você consegue resolver esse problema para mim? O teu produto vai resolver esse problema e você saber que não vai, mas vender mesmo assim, isso também é falta de honestidade. Então, se você não for honesto, você não vai perpetuar. Por quê? Se você enganar uma pessoa, beleza, você vai enganar duas pessoas, uma pessoa tem o poder de falar para 10, 20 pessoas mal de você. Mas essa mesma pessoa talvez não fale bem de você para ninguém. Então a notícia ruim espalha muito fácil. Se você fizer cagada com alguém, se você for desonesto com alguém, você vai ter problemas seríssimos, tá? Então, prometa aquilo que você pode entregar. Se a pessoa te perguntar se você resolve determinado problema, só diga que sim se você resolve aquele determinado problema. Não venda por vender, você vai se dar mal no futuro. Tá? O que mais? Verdade. Traga a tua verdade. Não queira agradar as pessoas, falar aquilo que elas querem ouvir só para agradar. A tua verdade. Isso vai trazer personalidade para o teu conteúdo. Quem me segue lá no Instagram há mais tempo sabe que às vezes eu dou umas pancadas lá, eu dou umas chapuletadas na galera lá. Mas é o meu jeito de ser. E eu não tô falando mal pra ninguém, eu não quero mal de ninguém. Cara, é a minha verdade. Se você quiser seguir, segue. Se não quiser, sai. É a minha casa. Dentro da minha casa as coisas funcionam como eu quero. Então traga a tua verdade. Traga a tua forma de ver o mundo. Para que as pessoas entendam essa verdade, vejam você como uma pessoa transparente e verdadeira. Empatia. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não, então eu não vou fazer. Eu gostaria que me tratassem assim? Não, então eu não vou. Se coloque no lugar da pessoa. Poxa, será que eu ficaria feliz comprando o meu produto? Será que eu ficaria feliz sendo atendido por mim mesmo? Sim ou não? Porra, eu acho que eu não ficaria feliz sendo atendido por mim porque, pô, eu tô rabugento pra caramba hoje. Cara, hoje eu tô dando coice em todo mundo. Eu não queria ser atendido por mim mesmo. Então a gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro, porque isso faz muito sentido na nossa vida. O que mais? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Você não precisa comprar todas as brigas do mundo. Você não precisa entrar em discussões desnecessárias. Você não precisa ser reativo, reagir, né, muito rápido a alguma coisa, algo que alguém fez e você não gostou. Você não precisa ser tão reativo. Tenha inteligência emocional. Tá? Se mantenha. Pense antes de falar, pense antes de fazer. Você tem que ter inteligência emocional e essa inteligência emocional tem que ser percebida. Aliás, todas essas habilidades comportamentais, elas têm que ser percebidas pelas pessoas lá nas redes sociais. As pessoas têm que saber que você é honesto, que você é verdadeiro, que você é empático, que você tem inteligência emocional. Quando a gente começa a se posicionar, às vezes a gente é atacado de algumas formas. Falei para vocês lá no início, né? Quando eu comecei a me posicionar com o consultório farmacêutico, diziam que alguns concorrentes meus, colegas de profissão, diziam assim: pô, o cara quer ser médico, quer fazer o papel de médico. Ou farmacêutico fazendo consulta, onde já se viu isso? O cara quer ser médico. Ah, o cara não passou em medicina, agora quer fazer isso aí. Eu ouvi muito disso. Soube de muita gente que falou isso. Mas é muito legal pelo seguinte: no primeiro momento eles te criticam, depois eles te aplaudem quando dá certo e depois eles te pedem ajuda. Tá? E eu ajudei todo mundo que me pediu, inclusive quem falou mal. Fui lá implantar consultório na farmácia dos caras, inclusive quem falou mal. Então, essa inteligência emocional leva a gente a momentos interessantes na vida. Se eu fosse reativo lá atrás, tivesse brigado, tivesse tirado satisfação com essas pessoas, muitas portas não teriam aberto para mim. Muitas, porque uma dessas que eu fui lá implantar consultório dentro da farmácia do cara que falou isso, me abriu as portas para eu dar treinamento dentro da rede. Dentro da rede eu conheci o dono da rede. O dono da rede fez mentoria comigo. Até hoje eu dou treinamento e palestra dentro dessa rede. Então, sabe, o network, as conexões, porque eu tive inteligência emocional naquele momento de absorver aquilo e provar que eu estava certo com o meu trabalho, tá? E depois, quando eu falei para vocês, quando eu comecei a me posicionar além do consultório, virou blogueiro, cara, pô,
As pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar de você. É natural do ser humano. Então, que falem algo que você esteja fazendo de bom para você mesmo. Se faz bem para você, faça. Tem inteligência emocional para absorver tudo isso. Tá? Resiliência. Resiliência. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Em 17, 18 anos de carreira, 16 anos de carreira, em 16 anos de carreira, eu não faturei o que eu faturei nos últimos 4. Em 16, eu não faturei o que eu faturei em 4. Mas eu não desisti. Eu não parei. E você tem que aceitar as mudanças. Eu me formei, eu era CLT, eu virei professor, eu virei empresário, virei produtor de conteúdo digital. Hoje eu sou multi-empresário, tenho várias empresas. Eu fui aceitando e buscando essas mudanças dentro da minha profissão, trazendo a minha bagagem, trazendo o meu conhecimento à tona, usando sempre daquilo que eu construí ao longo dos 20 anos. Eu nunca larguei tudo, joguei tudo fora, agora eu não sou mais farmacêutico, não sei o quê. Não. Eu trago toda essa bagagem comigo. Então eu trago toda essa resiliência de, pô, trabalhar 16 anos incansavelmente para ter uma virada absurda na vida e em 4 anos ficar milionário. Por quê? Posicionamento digital. Tá? Então, botem isso na cabeça de vocês. O que me deu notoriedade, o que me deu reputação, o que me deu dinheiro de verdade, não foi a farmácia, não foi o consultório, não foram as palestras. Foi saber mostrar e até hoje saber mostrar o que eu faço no offline, aqui no online. Saber mostrar o meu trabalho, saber mostrar aquilo que eu sei e como eu posso ajudar as pessoas me faz faturar tanto. Me abre muitas portas. Então, o posicionamento é o primeiro passo de tudo isso que vocês querem fazer. De todos os sonhos de vocês se realizar. Tá? Resiliência. Não desistam. Não parem por aí. Ética. Seja ético. Seja ético. Quando a gente fala de honestidade, de verdade, parece que é tudo igual, mas não é. Seja ético na sua profissão. Respeite as regras. Respeite as pessoas, respeite as leis. As leis não foram feitas para ser descumpridas. As leis foram feitas para serem cumpridas. Seja ético no seu trabalho. Jamais queira fazer algo fora do que é correto, porque isso vai repercutir e a sua reputação vai pagar o preço. Se você fizer o que é correto, sua reputação cresce. Se você fizer cagada, a primeira que você fizer, 10 anos de construção de reputação podem ir para o lixo. Por uma bobagem que você faz. Tá? Sejam éticos naquilo que vocês fazem. Motivação. Se eu tenho resiliência, eu tenho que estar motivado para fazer as coisas acontecerem. Eu tenho que pegar esse conteúdo que eu estou vendo aqui hoje, já quase 10 horas da noite, já quase 2 horas de conteúdo. Eu tenho que pegar isso aqui amanhã, minhas anotações, e morder isso aqui, mastigar isso aqui. E, cara, eu vou fazer acontecer. Tudo isso que o Thiago falou, todas as estratégias que ele colocou, eu vou fazer acontecer. Tem que ter garra, tem que ter vontade. Sabe? Eu sempre digo, eu sou multiesportista, né? Eu adoro esportes. Joguei futebol há muitos anos, quase cheguei a profissional futebol, luto jiu-jitsu, tênis, jogo beach tênis agora também. E eu sempre digo, dentro dos esportes, para as pessoas da qual eu treino, que eu treino com muita intensidade. E eu digo o seguinte: tem que querer mais do que o outro. Tem que querer mais do que o adversário. Se você não quiser mais do que ele vai ganhar de você. E eu digo isso nos meus negócios, digo isso para os meus colaboradores, digo isso para os meus sócios. A gente tem que querer mais do que o meu concorrente. A gente tem que querer mais do que eles. Porque senão eles vão ganhar da gente. Senão eles vão vender e a gente não vai. Tem que ter tesão, tá? Tem que ter motivação, tem que querer. Porque se for xoxo, não vai acontecer. Você vai acordar amanhã e ficar assim, ai meu Deus, mais um dia. Esquece, teu dia acabou. Teu dia nem começou, ele acabou 7 horas da manhã. É acordar, escovar o dente, tomar um cafezão e falar: bora, o que que eu tenho que fazer hoje? Bora, vamos pra cima. Vou fazer. Que mais? Dá. Tem problema? Dá. Você tem que se apaixonar por resolver problema. Você quer ficar rico? Se apaixone por resolver problema. Quer ficar rico? Se apaixone por resolver problema. Porque a vida de quem tem negócios, de quem faz dinheiro, é cheia de problema o dia inteiro para resolver. E o que diferencia o cara bem-sucedido do cara mal-sucedido é que o cara mal-sucedido foge de problema. Eu tô fora disso. Eu não quero ter não sei quantos funcionários. Eu não quero ter não sei o quê. Eu não quero. Não sei... Esse cara não vai ter porra nenhuma mesmo. Não vai ter nada disso que ele não quer ter, mas não vai ter dinheiro também. O cara que quer fazer dinheiro na vida tem que se apaixonar por resolver problema. Porque tem problema todo dia. Você vai resolver problema dos outros. Você vai resolver problema de colaborador. Você vai resolver problema de cliente. Você vai resolver problema que não é teu, mas você vai resolver problema.
tá? Então tenha motivação para isso. Tenha motivação para suportar o processo. Gente, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, passo 1, 2, 3, 4 e 5, todos esses 5 primeiros passos, eu consigo ensinar vocês. Eu consigo trazer isso para vocês. O passo 6, as habilidades comportamentais, você pode aprender. Pode. Mas eu, Thiago, julgo muito isso como características das pessoas. Eu acho que isso faz muito parte da essência das pessoas. É difícil você dar motivação para quem não tem motivação. É difícil você ensinar um ladrão a ser ético, a um ladrão ser honesto. É difícil você ensinar um mentiroso a ser verdadeiro. Isso está na essência das pessoas. Isso eu não posso ajudar vocês. E se vocês não tiverem habilidades comportamentais suficientes, eu nunca nem vou querer ajudar vocês de jeito nenhum. E tenho certeza que ninguém vai querer também, tá? Então, todos esses 5 passos aqui eu consigo ensinar vocês. Mas desde que vocês tenham a essência do sexto passo, a essência do sexto pilar. Por quê? Existe, e amanhã a gente vai abrir um negócio que é a Black, tá? Que é a nossa Black aqui. Ela vai abrir às 9 da manhã, vai fechar às 9 da noite, ou assim que encerrem as vagas, tá? Que é o quê? A mentoria X1 na Black. Mentoria X1 na Black Friday. Opa, Friday. Mentoria X1 na Black Friday. O que que compõe a mentoria X1? O que que a gente tem dentro da mentoria X1 que eu posso ajudar vocês? Como é que a gente consegue fazer isso acontecer? Bom, primeiro, a gente tem 2 encontros individuais para a construção do seu manual de posicionamento personalizado. Eu vou sentar com cada um de vocês. Eu vou sentar como eu faço com todos. Opa, construção. Eu vou sentar como eu faço com todos os meus alunos e a gente vai ficar 2 a 3 horas em reunião. E eu vou esgotar vocês de tanta pergunta. Eu vou extrair tudo que eu puder de vocês, da personalidade de vocês, para criar um manual. E esse manual, você, antes de qualquer post, você vai olhar para ele. Para criar post, você vai olhar para ele. Para fazer qualquer coisa que você queira postar ou pensar em postar, você vai olhar para ele para fazer sentido se você vai postar ou não. Se faz sentido para o seu posicionamento ou não. Se você vai ser intencional ou não. Se vai estar dentro da tua cobertura de conteúdo ou não. Se vai ter embaixo da tua matriz de conteúdo ou não. Porque se não tiver naquele manual, não posta, que vai dar ruim. Você vai criar ruído na cabeça das pessoas. E não vai conseguir criar a sua marca. Então é um manual. Cara, isso é difícil de construir sozinho. É difícil. O meu, eu não fiz. Eu peguei uma colega minha que fazia mentoria comigo para fazer o meu manual. É difícil. Você tem que saber fazer a pergunta certa no momento certo. Então, isso aqui é um programa, é um produto que eu vendo hoje separado da mentoria. Quem quiser que eu crie o manual de posicionamento, eu crio. Eu cobro R$ 3.000 para fazer isso aqui. Tá? Porque eu fico 3 horas, de 2 a 3 horas em reunião no primeiro encontro, e no segundo encontro eu passo o manual, entrego o manual e explico o manual para a pessoa. É mais 1 hora e meia de reunião. Isso aqui é um produto de R$ 3.000 que está dentro da mentoria X1. Tá? Que mais que a gente tem aqui? Reuniões, 2 encontros mensais de hot seat. Aqui é ouro, ouro demais. O que que é hot seat? O que que é o hot seat? É aquele momento que a gente reúne todos os alunos numa mesma sala do Zoom. Todo mundo tem a oportunidade de falar comigo, me perguntar e eu personalizar a estratégia para todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade de ouvir o problema do colega e poder ajudar o colega. Todo mundo pode olhar para uma estratégia que eu passo para alguém e falar: cara, isso faz muito sentido para mim. Tiago, eu vou colocar essa estratégia em prática aqui no meu negócio. Calma, né? De repente vem a Yasmin e me pergunta: Tiago, eu tô com uma dificuldade aqui, assim, assim, assado. Como é que eu resolvo isso aqui? Yasmin, você vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vou personalizar a estratégia para você. De repente vem a Sabrina e fala assim: pô, Thiago, gostei, cara, faz sentido, eu vou colocar isso aqui no meu negócio. Calma. Sabrina, o seu público é diferente, o seu produto é diferente. Tudo é diferente. Você vai usar dessa forma aqui, ó. Assim, assim, assim e assim. Então a gente personaliza as estratégias. Eu consigo entender os negócios de vocês, porque a gente vai estar junto ali 2 vezes por mês, conversando. Você vai estar abrindo o seu negócio pra gente e eu vou estar podendo colocar a serviço de vocês todo o conhecimento desses 20 anos de construção de carreira que eu tenho, de negócios que eu tenho, de faturamento que eu tenho, para poder ajudar vocês a venderem mais através da construção
da marca pessoal de vocês, tá? Então, esses encontros aqui é ouro, porque aqui sai estratégia que às vezes eu olho e falo, caramba, como é que eu pensei nisso? Nem eu acredito às vezes nas estratégias que eu crio, mas é o quê? É muito repertório. Né? Dentre as, sei lá quantas mentorias eu já fiz na vida, quantos livros, eu não faço ideia de quantos livros eu li na vida, eu não faço ideia de quanto eu já estudei nessa vida para poder ter repertório, que é o que a gente chama de input, né? Input e output. O que é input? Quando eu vou colocando informações na minha cabeça. E aí, quando eu personalizo uma estratégia, quer dizer que eu junto informações que eu já coloquei no input e dou um output. Eu estou tirando da minha cabeça uma informação que é a junção de vários ensinamentos que eu tive, experiências que eu tive, para poder personalizar aquilo. Tá? Então, esses encontros são ouro, maravilhoso. Tiago, tem um negócio que eu não quero levar para o grupo. É delicado, pode prejudicar meu negócio. É um assunto que eu não quero expor. Pode expor um cliente, eu não quero. Poxa, daí eu não vou poder falar sobre aquilo. Aí a gente tem reuniões de ajuste de rota. Ou, pô, Thiago, mudei aqui, tô vendo um outro público aqui, tô vendo uma outra demanda, vou mudar de nicho. Calma, vamos reajustar a rota. A gente precisa mudar o teu posicionamento, não precisa, vamos entender isso aqui. Então, são reuniões individuais que você pode marcar comigo e dizer, Thiago, preciso de um ajuste de rota. E a gente vai marcar essa reunião, a gente vai fazer essa reunião sob demanda, tá? O que mais que a gente tem aqui? Grupo de WhatsApp da turma. Você não precisa esperar 15 dias para me perguntar nada. Tô aqui, tô estudando um conteúdo, putz, tô com uma dúvida aqui, como é que eu vou resolver esse problema? Manda uma mensagem no grupo. Tiago, vem cá, ó, tô com uma dúvida na aula tal, ou fui fazer a estratégia aqui e deu ruim, né? Ah, poxa, como é que eu faço isso aqui? Cara, eu vou te mandar áudio, vou te mandar vídeo, vou fazer o que for para sanar a tua dúvida no mesmo dia. No mesmo dia. Você mandou o mais rápido possível eu fazer isso. Às vezes eu deixo de responder meu WhatsApp no particular, eu deixo 2, 3 dias sem responder as pessoas, de tanta mensagem às vezes que eu recebo. Só que os meus grupos da mentoria X1 e do método X1, eles estão fixados no meu WhatsApp. Então, toda vez que eu abro o WhatsApp e vejo que tem mensagem lá, porque está fixado, a primeira coisa que eu vou fazer é responder os meus alunos. Eles são prioridade. Minha família não fala comigo pelo WhatsApp. Minha família fala comigo por outro aplicativo. Porque eu sei que quando apita aquele outro aplicativo, eu sei que é minha família, eu sei que é importante. Mas o WhatsApp eu não consigo dar conta de resolver tudo que eu tenho para resolver no WhatsApp. Então, às vezes, eu demoro 2, 3 dias para responder todo mundo, tá? Hoje e ontem, por exemplo, que eu estava muito concentrado nessa aula e que eu tinha mentoria o tempo inteiro, ontem tive mentoria para dar o tempo inteiro, inclusive com a galera da X1 ontem, eu não respondi as mensagens de ontem e de hoje ainda. A maioria das mensagens que estão no meu WhatsApp não foram respondidas. Só que os meus alunos estão em dia, porque eu garanto isso, porque eu vou lá e se eu abrir o WhatsApp e ver que tem mensagem nos fixados, a primeira coisa que eu vou fazer é responder eles, tá? Então vocês têm esse benefício também do grupo do WhatsApp para respostas rápidas quando vocês precisam. Além disso, vocês vão receber todo o suporte para criar os 4 pilares da metodologia X1, que são: primeiro pilar da metodologia X1, posicionamento; segundo pilar da metodologia X1, comunicação; comunicação; terceiro pilar da metodologia, atração de seguidores qualificados. Presta atenção que isso aqui é ouro. Qualificados. E o quarto pilar da metodologia é funis de vendas online. Como assim, Thiago? Explica essa parada. Que metodologia maluca é essa? Primeiro, posicionamento. Tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente falou aqui está relacionado a posicionamento. Só que a gente tem mais, pelo menos mais 30 estratégias de posicionamento dentro de um treinamento que é o meu xodó. É o treinamento que eu mais tenho orgulho de ter feito, de ter gravado na minha vida. Tanto que eu contratei uma equipe de televisão, a gente fez uma gravação de cinema. É top demais a gravação desse produto porque ele é a menina dos meus olhos. É o que eu estudei nos últimos 6 anos, o que eu apliquei nos últimos 6 anos dentro do meu perfil, dentro dos meus negócios. Eu gravei dentro do método ID, o método identidade. Tá lá, disponível, tá? Comunicação, tem 2 treinamentos para isso. Um chama Story Business. Stories Business.
que é o quê? Te ensina a comunicação estratégica dentro dos stories. Como é que você vende pelos stories? Como é que você cria conexão? Por que que você tem que estar? Como que você tem que fazer? O que que você tem que... Tem tudo lá. É um detalhamento dessa ferramenta poderosa que é os stories. E junto, a gente tem lá a fórmula do conteúdo. Porque eu entendo que o feed é praticamente uma rede social separada dos stories. A gente tem meio que duas redes sociais dentro do Instagram, feed e stories. E cada um tem um comportamento completamente diferente do outro. As pessoas que veem os stories têm um comportamento diferente das que estão te vendo no feed. E se você entender isso e saber lidar com cada local de forma estratégica dentro do Instagram, cara, você não tem como não vender produto high ticket todos os dias. Não tem como, tá? Então a forma do conteúdo é para você aprender a criar conteúdo para o feed. Lá tem o meu Trello, que é o quadro que a minha equipe, que a minha agência usa aqui para criar os meus conteúdos dos nossos clientes. Você vai fazer um Ctrl C daquele quadro e um Ctrl V. Tá tudo pronto. Tá tudo prontinho. É só você colocar a tua identidade, a tua personalidade ali e os conteúdos estão prontos, tá? Para atração de seguidores qualificados, a gente tem um treinamento chamado Seguidores Compradores. O que é isso? É você aprender a atrair para dentro do teu perfil pessoas com alto nível de consciência. Dentro da escala de Schwartz, para quem não conhece, existem níveis de consciência. Existe um nível do inconsciente até o altamente consciente, passando por vários níveis. Vou resumir isso rapidinho. Aquele cara que está inconsciente, ele nem sabe que tem problema. Ele nem sabe que ele tem um problema. Ele pode até ter um problema, mas ele não sabe que ele tem um problema. Aí ele vai subindo a escala, no momento que ele entende que ele tem um problema, mas ele não sabe que existe solução. Já é um outro estágio. Aí tem um outro estágio que é, ele sabe que tem problema e já sabe que existem soluções no mercado, mas ele não sabe qual solução ele vai comprar. Aí vai para um outro estágio, que é, eu sei que eu tenho problema, eu sei que existem soluções, agora eu já estou escolhendo uma solução. Até o último estágio, que é o efetivamente escolha. Então a gente fala com pessoas que estão do meio para frente na escala, pessoas que já sabem que tem problema, que precisam resolver esse problema, e a gente tem como entregar a solução desse problema. Vocês vão ter como entregar a solução desse problema. Então, são seguidores que têm um potencial de compra muito grande e muito rápido. Porque enquanto os teus concorrentes estão educando as pessoas lá da metade para trás da escala que a gente chama de topo de funil, as pessoas estão sendo educadas pelo seu concorrente com os conteúdos topo de funil, você vai aprender aqui a criar conteúdo fundo de funil. Para quem já está educado, para quem já está em busca da solução do problema. Então ele entra no teu Instagram, te conhece, entende tua solução e compra rápido. E aqui a gente não se preocupa com quantidade de seguidores, e sim com a qualidade dos seguidores. Esses seguidores que chegam até a gente, eles têm que ser o nosso melhor público comprador, o nosso público-alvo. Então é isso que a gente se preocupa, em chegar seguidores que são o nosso MPC. Pessoas que vão chegar e vão comprar rápido, tá? Qualidade. Muito diferente do que vocês veem por aí, que as pessoas querem atrair seguidores. Número de seguidores. Isso é métrica de ego. Cuidado. Número de seguidores, número de curtidas, número é métrica de ego. A métrica que você tem que olhar no Instagram, se você quer vender alguma coisa, é quanto eu faturei hoje. Essa é a métrica, porque tem gente com milhões de seguidores que. Eu vi agora, há pouco tempo, uma reportagem de uma menina que tem 2 milhões de seguidores na rede social e não conseguiu vender 36 camisetas. Ela colocou 30, ela colocou 40 camisetas, desculpa. Ela colocou 40 camisetas à venda numa ação que ela ia fazer, não sei o que lá. Ela vendeu 36 camisetas, com 2 milhões de seguidores. Ou seja, muito seguidor, mas não vende porra nenhuma. Para mim não faz sentido nenhum. Para mim faz sentido. Se eu estou disposto a vender na internet, para mim faz sentido olhar no final do dia e não me interessar as métricas de ego que o mercado vende. Número de curtida, número de seguidor, número de comentário. Eu quero saber quem que fechou negócio comigo. Quantas pessoas fecharam negócio comigo? Essa é a minha métrica. Quanto de dinheiro entrou no bolso da empresa? Essa é a minha métrica e essa tem que ser a métrica de vocês. Deixa as métricas de ego e de vaidade de lado. Isso só atrapalha. Foco em colocar dinheiro no bolso, em vender para as pessoas. Se mostrar como especialista, como bom naquilo que faz e vender o teu produto, o teu serviço, seja lá o que você venda, tá? É para isso que vocês vão criar um Instagram bem posicionado. Não é para ego, vocês não são blogueiros, tá? Vocês são profissionais de saúde com boa reputação, vendendo seu produto, dando oportunidade para as pessoas conhecerem e comprarem os seus produtos e seus serviços. Beleza? Então é isso que a gente faz aqui nesse treinamento Seguidores Qualificados.
A partir do momento que chega um monte de seguidores qualificados, você já está ali com seus seguidores, a gente começa o quê? Criar funis de vendas. Dentro dos funis de vendas, a gente tem um treinamento chamado Instagram Máquina de Vendas, que eu mostro como é que a gente cria funis e isso pode ser replicado para outras redes sociais, como eu faço, por exemplo, no LinkedIn. Eu mostro, porque a lógica é a mesma, tá? Eu mostro exatamente como é que eu faço para criar funis de vendas nos diversos pontos de contato que o Instagram me fornece, nos diversos rastros que os meus seguidores deixam dentro do meu perfil. A maioria fala o seguinte, né? Clica no link da bio, ou deixa um link lá nos stories, ou sabe aquele CTAzinho assim, do tipo, eu estou esperando a pessoa vir falar comigo para vender? Não é assim que a gente faz, não é assim que a minha metodologia funciona. A minha metodologia, a gente cria conexão ativa. Todo mundo recebe, às vezes, um story meu lá, não recebe? Todo mundo recebeu um story não, um direct meu lá. Todo mundo que tá aqui, ou a grande maioria que tá aqui, recebeu um direct meu convidando para entrar no grupo da Black Friday para vir para essa aula. A gente manda para as pessoas, a gente cria conexão com as pessoas. A gente desenvolve um script para depois focar na venda. Então, é intencional. Eu não espero a pessoa me chamar, eu não espero ela ter a boa vontade de querer comprar. Eu dou a oportunidade dela conhecer o meu produto. Então a gente cria, através dos diversos pontos de contato, vários funis. Tem funil de novos seguidores, tem funil de curtida, tem funil de comentário, tem funil de visualização do stories, tem funil de enquete, tem funil de caixinha de pergunta. Tudo, tudo, todos os pontos de contato que você me der no Instagram vão virar uma conversa no direct. Porque a gente é intencional, a gente cria conexão com as pessoas. Só que essa conversa, ela só se transforma em venda se eu entendo que eu posso ajudar essa pessoa. Se eu entendo que o que eu tenho para vender pode ajudar essa pessoa, e é o que ela está buscando, isso pode acontecer uma venda. Por quê? Porque eu entendo que o negócio tem que ser recíproco. Tem que ser bom para mim e tem que ser bom para quem está comprando também. Tem que ser bom para os dois lados. A famosa relação ganha-ganha. Não pode ser bom só para mim. Eu não posso vender por vender se eu de fato não vou ajudar aquela pessoa. Ou se de fato ela não precisa da minha ajuda. Eu não vou forçar uma venda. Vocês nunca vão ver isso acontecer. A gente desenvolve conexão para entender quais são os problemas que você tem. Se você tiver um problema que eu posso te ajudar, eu vou te oferecer ajuda e solução para esse problema. E vou mostrar minha solução para você. Tá? Então, são conexões que a gente cria e tudo isso está aqui dentro do funil de vendas. Tá? Tudo está aqui. Quanto custa esse pacote hoje? Quanto custa esse pacote todo aqui hoje? Hoje, a mentoria X1 tem um valor de R$ 12.000. Esse é o valor da mentoria X1. Quem está entrando na mentoria X1 já no mês de novembro está pagando R$ 12.000. O que eu resolvi fazer aqui nessa parada? Existe um programa chamado Impacto, que é um evento presencial, inclusive eu estou aqui com a garrafinha do Impacto, né? Tem a logo aqui do Impacto. Existe um evento presencial chamado Impacto, onde eu e o meu sócio Inácio Louvan, a gente leva uma imersão onde a gente leva presencialmente profissionais da área da saúde para falar sobre gestão, vendas, branding, e pessoas. Tá? A gente passa 3 dias juntos dando palestras para essa galera, construindo negócios, expandindo negócios, enfim. Isso acontece uma vez por ano, vai acontecer no final desse ano, em São Paulo, enfim. Vocês vão ver isso lá nas redes sociais. O fato é que algumas pessoas do Impacto vêm para uma mentoria chamada Mentoria Impacto. A Mentoria Impacto, ela tem uma parte dessa galera que vem para X1. Então, entra muita gente ao mesmo tempo nesse período logo após o evento. O que acontece? Uma quebra de ciclo. Agora, em novembro, é a quebra de ciclo da galera do impacto que saiu da mentoria que venceu o período deles na X1. Então, normalmente eu não abro vagas da X1 dessa forma. Normalmente eu abro 2, 3, às vezes 4 vagas por mês, tá? Justamente para poder ter qualidade no atendimento, para poder entregar tudo isso aqui bem legal para vocês. Mas, agora, nesse período, como teve essa mudança, essa saída, essa quebra de ciclo, eu tenho disponibilidade de algumas vagas a mais. Por isso que eu resolvi colocar ela na Black. Para preencher essas vagas rapidinho e a gente já entrar no ano que vem com o teu posicionamento definido. Para a gente já entrar em janeiro fazendo a coisa acontecer, teu posicionamento definido e você já vendendo e já crescendo reputação. Tá? Então, por isso que a gente está
resolveu colocar na Black, não fez o estardalhaço, não tem tráfego pago, é orgânico, é pouca gente, porque a oportunidade é para poucas pessoas mesmo. E eu abri essa oportunidade primeiro para ex-alunos. Primeira coisa que eu fiz. Semana passada, eu abri essa oportunidade para, quer dizer, para ex-alunos não, para alunos da mentoria mais barata. E alguns ex-alunos da época do consultório que tinham interesse. Então eu abri essa oportunidade, eu dei uma janela de oportunidade para eles na sexta-feira passada. A gente fez uma reunião aqui e eu expliquei o que estava acontecendo. Então, eles tiveram a oportunidade de antecipar a Black, tá? Então, das vagas que a gente tem aberta aqui, algumas já foram, ou tínhamos aberto, algumas já foram, tá? Então, a gente tem poucas vagas disponíveis. No valor, que eu chamo de valor defasado, na Black, valor defasado, que é o quê? Para preenchermos rápido, dá a oportunidade de vocês entrarem agora, o valor é o de R$ 7.000 à vista ou 12 vezes de R$ 700 no cartão. Preço antigo, preço de antes, preço lá de trás. Para quê? Para eu pegar rapidinho, preencher as vagas, começar a trabalhar com vocês e já mandar bala. A partir de dezembro eu não vou abrir vaga de X1. Zero vaga de X1. Janeiro eu começo a abrir de novo uma vaga em janeiro, duas talvez. Fevereiro eu vou abrir mais duas ou três. E aí eu volto ao meu ciclo normal de abrir poucas vagas de X1 para poder dar continuidade num trabalho de qualidade, poder atender vocês da forma personalizada com a qual eu venho fazendo até hoje. Fazer os perfis de vocês crescerem em reputação, fazer os negócios de vocês crescerem em reputação, crescer o brand equity de vocês, tá? Então, a partir de amanhã, 9 horas da manhã, vocês vão receber mensagem no grupo, tá? Lá no grupo da Black, onde eu mandei o link hoje. Vocês vão receber a mensagem explicando isso aqui. Quem tá aqui já tá vendo, então já se prepara, se organiza com cartão, já se organiza. Eu preciso, pode, aceita dois cartões. Às vezes você não tem todo o limite em uma, você tem dividido em dois cartões. Preciso pegar da mãe, do pai, da esposa, sei lá, para te ajudar a fazer. Tá? Então já se organiza até amanhã às 9 horas da manhã. Por que que eu não vou abrir agora para vocês que estão aqui? 10 horas da noite. Se eu abrir agora, pode dar bloqueio nos cartões de vocês. Tá? A segurança do cartão de vocês aí pode entender que é alguém fraudando, que é uma compra não reconhecida e bloquear tanto o cartão quanto sua compra futura e dar problema. Isso é normal e é legal que aconteça, é maravilhoso que aconteça, é uma proteção para você. Então por isso que eu não vou fazer isso agora. Principalmente para quem nunca comprou dentro da Eduz, onde eu aloco os meus treinamentos, onde é a plataforma da qual a gente vende aqui. Se você nunca comprou na Eduz, isso tem uma chance muito grande de acontecer 10 horas da noite. Então, por isso que eu não vou abrir esse carrinho, essa oportunidade para vocês agora. Mas, amanhã, 9 horas da manhã, vocês vão receber lá no grupo, tá? 9 horas da manhã em ponto, vocês vão receber lá no grupo a mensagem com o link de compra. Então, sejam rápidos. Vocês já estão sabendo o que vai acontecer. Yasmin, Sabrina, Maria de Fátima, Maria Bonita e Co, eu não sei quem é, Diego, Ana Paula. Sejam rápidos, porque são poucas vagas, tá? São poucas vagas. O total são 10. Quatro já foram sexta-feira passada, para alunos da mentoria de baixo, para alunos do método, quer dizer. Então, 4 vagas já foram. Ou seja, para amanhã a gente tem 6 vagas apenas, tá? Sejam rápidos. Tiago, tô com dúvida. Nanana. Chama a gente lá no WhatsApp. Pode chamar no particular. O grupo tá fechado ainda. Pode chamar no particular. Olha os administradores do grupo. Tem o número da minha equipe lá. A Camila, que tá aqui na reunião com a gente. A Camila tá lá também. Tem dúvida, chama a Camila. Me chama. Não tem problema nenhum. A gente responde vocês. Eu vou estar aqui acordado hoje até mais tarde. Pode me chamar. Quando eu dou aula assim, cara, eu fico tão pilhado, mas tão pilhado que eu não consigo dormir. Eu demoro muito para dormir hoje. Porque eu entrego energia aqui mesmo. Eu trago toda a minha vontade de fazer isso aqui. E eu fico pilhado pra caramba. Então é difícil para dormir. Eu fico matutando tudo que eu dei de aula, faço anotações. Às vezes eu até revejo a aula para anotar algumas coisas. É interessante. E então eu vou estar aqui, tá? Posso atender vocês no WhatsApp para quem tiver qualquer dúvida. Thiago, por favor, me ajuda aí, me dá uma mão, reserva uma vaga para mim. A vaga vai estar lá 9 horas da manhã no grupo, tá? Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone, quer falar comigo? É o momento, tá? É a hora de vocês
falarem aí. Eu quero saber de vocês se faz sentido tudo que foi passado aqui. Quero saber de vocês se é legal, se vocês gostaram disso. Se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar, pode colocar no chat ou pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. Eu vou até liberar aqui para quem quiser abrir o microfone. Pronto. Quem quiser tá liberado, só tocar no microfonezinho, me pergunta sobre a aula, sobre a oferta, sobre a Black. Pode perguntar, fica à vontade. Muito bom. Valeu, Ana. Obrigado demais. Ana, inclusive, é uma das minhas ex-alunas da época do consultório farmacêutico, né, Ana? O que que ela escreveu? Ah, o curso CFL mudou totalmente minha visão sobre nossa profissão farmacêutica. Agora que eu vi seu comentário aqui, Ana. Obrigado, tá? Show, gente. Sem dúvidas, tranquilo, ninguém tem dúvida. Tô aqui por vocês, tá? Se alguém quiser, fique à vontade para me chamar lá no particular, chama a Camila também. Olhem lá no grupo quem são os administradores. Cuidado, tá? Cuidado. Amanhã, somente a Camila está autorizada a mandar mensagem para vocês. Somente a Camila. Cuidado com golpes. Pode acontecer, não estou dizendo que a gente está livre. Às vezes alguém vai mandar, às vezes tem alguém que vai ver essa aula, a gravação, alguma coisa, e vai mandar para você no particular, tá? Cuidado com isso. Pode acontecer, eu já vi acontecer muito disso. Então, se alguém mandar mensagem no particular para vocês, confira se é um dos administradores do grupo, tá? Amanhã, somente a Camila está autorizada a falar com vocês no particular, tá? E ninguém mais. Então, mas enfim, se vocês seguirem o grupo, vocês não vão ter problema nenhum com isso, tá? Se vocês mandarem mensagem para os administradores, vocês não vão ter problema nenhum com isso também. Fechou? Galerinha, bom descanso, tá? 10h10 da noite. Eu tinha me programado aqui para 2 horas. Hoje eu consegui ser pontual, porque eu comecei às 8h10. Hoje eu consegui ser pontual. Geralmente eu não consigo. Eu passo pra caramba do tempo, que eu falo demais e eu me empolgo e me emociono. Mas eu sei que judia de vocês também. E eu sei que às vezes vocês ficam aí, mas ficam muito cansados também. Então hoje eu consegui ser pontual. Brigadão, tá, por estarem aqui. Nada disso aconteceria sem ter vocês. Sou muito grato e muito feliz ao tempo de vocês e espero ver todos dentro da X1, tá? Espero contar com a presença de vocês dentro da X1. Quero muito que vocês façam parte dessa mentoria, desse programa que eu desenvolvi com tanto carinho e que tem entregado tanto resultado pra galera por aí. Fechou? Beijo no coração, tamo junto. Até a próxima, galera. Fui!